Bom dia, Sol! Hoje a gente vai ter a nossa Conexões Empreendedoras aqui no Colab Solar. A ideia desse programa, desse momento mensal, é a gente poder fazer trocas, se conectar dentro dessa sala, a gente poder trazer temas e que nos ajude a inovar dentro do negócio, a colocar o negócio em movimento, né? O nosso negócio em movimento. E sem esquecer também que a gente tem um encontro quinzenal, que é o Círculo do Cuidado, que é um encontro que a gente fala de um momento de escuta, a gente fala sobre nossas emoções, né, aquele momento para a gente cuidar da nossa mente juntas, com os dramas, os desafios e todas as problemáticas que a gente sabe como empreendedora a gente tem, né? E hoje, no Conexões Empreendedoras, a gente vai falar sobre posicionamento, um tema que foi solicitado na Conexões Empreendedoras passada, em que a gente falou sobre como dar um up, uma atualização nos negócios. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento, né? A expressão da marca no mundo, ou seja, se posicionar e poder comunicar esse posicionamento, a importância disso. Às vezes a gente vê muitas mulheres tão preocupadas em fazer post no Instagram e esquece do básico, bem feito, que precisa ser feito antes. E é isso que a gente vai falar aqui hoje com Renata Alencar, que é nossa mentora, especialista em branding, e a Mila Pimentel, que é nossa especialista em comunicação, né? E dentro desse viés, a gente vai começar agora se apresentando, né? Fazendo essa troca. A gente trouxe aqui uma forma de se apresentar também, que vocês podem ajudar vocês em momentos de network presencial, em momentos de network online. E muitas vezes as pessoas perguntam: o que você faz? Né? Ou então chega no lugar e precisa se apresentar para poder contemplar ali novos negócios, né? Ou às vezes até ali tem possíveis clientes ou fornecedor, talvez. Então é nesse momento que você precisa ser mais intencional na hora de falar de si e não vir às vezes com aquelas frases prontas, que muitas vezes não cabem nem na nossa bio, né? Então vamos lá. Tu passa o slide, Polly. Quem quer se apresentar primeiro? Vem, Polly. Renata, Mia. Deixa eu ver aqui. Quais suas habilidades poderosas, onde deseja ser parte da mudança no mundo? Isso. Uma forma da gente se apresentar. Ainda Estou arrisquei dizer pensando. que isso era posicionamento, vê? Minhas habilidades poderosas. Rapaz, eu acho que eu tenho um poder de síntese. Eu tenho o poder do pragmatismo. Sou pragmática. Eu gosto de ativar a praticidade e a simplicidade das coisas. Eu acho que eu consigo ter esse tipo de coisa. E eu quero uma mudança econômica onde nós mulheres passemos a não estar tão adoecidas e que a gente realmente seja enxergada com respeito e que a gente merece essa equidade que a gente tanto luta. E que recentemente eu li um artigo dizendo que o ODS é responsável, né? Os 17 ODS que a gente tem, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é meta da ONU para 2030, provavelmente a gente só vai alcançar em 2137. Então, assim, e aí, né? Então, já entendi que eu sozinha não mudo o mundo, por isso que estou na Colab Solar. Boa, tá no lugar certo, né, Polly?
Precisamos de pragmatismos, precisamos de sínteses, né? É. Quem mais quer se apresentar? Adoro. Vou lá, então. Acho que as minhas habilidades poderosas em resolução de conflito, eu acho que eu sou uma boa mediadora, né, para resolver conflitos ali, sentar, conversar, entender os dois lados, ouvir os dois lados. Acho também que me comunico bem, apesar de ter problemas de dicção, mas em termos de comunicação, eu acho que eu me comunico bem, eu consigo me expressar, consigo falar, né, muitas vezes o que eu penso, me posicionar. E o que eu desejo, como eu desejo, né, onde eu desejo ser parte dessa mudança do mundo, né, eu acho que eu posso utilizar, né, essas artimanhas que eu tenho para ajudar cada vez mais mulheres a crescerem também, né, empreendedoras a crescerem também. Tem espaço para todo mundo. Não acho que uma pessoa que cresça é outra que diminui, eu acho que dá para todo mundo crescer. E acho que também dá para a gente ajudar, né, essas empreendedoras e as mulheres de forma geral, e também se ajudar através de compartilhamento mesmo de ideias, de conhecimento, enfim, de dar voz ao outro, né, de ajudar as pessoas também a se sentirem confiantes para compartilharem o conhecimento delas, porque acho que, né, até mesmo pelo histórico que a gente tem, né, de sermos mulheres e a gente ter sido, né, calada por muito tempo, intimada há muito tempo a não se posicionar, não falar, não, sabe, se impor. Eu acho que hoje em dia a gente precisa correr atrás do prejuízo que a gente tem aí histórico de não, eu vim aqui para falar mesmo, eu sei o que eu estou falando, eu tenho, né, experiência, eu tenho know-how para falar e etc. Então, é isso. Ótimo. Oi, E tu meninas. sente que está no lugar certo? Oi, Hã? Rê. Eu ia fazer uma pergunta. E tu sente que tu tá fazendo, tá no lugar certo, usando todas as habilidades? Estou no caminho, eu não cheguei lá. Vamos, Rê, massa. Vamos embora. Quadro de minhas habilidades poderosas. É tão difícil a gente falar da gente, viu? Mas, Demais. enfim, a questão criatividade, né? Eu sou muito boa em pensar ideias, né? Inclusive, trazendo para um viés de resolução de problemas. Acho que eu sou muito boa em fazer conexões também com pessoas, né? Em colaborar. Sou muito boa também em motivar pessoas, né? Eu tenho um olhar muito observador. Apesar de eu trabalhar com comunicação, eu não sou uma pessoa tão boa de comunicação. Olha, mas eu sou muito boa de ler as pessoas, né? De ler as entrelinhas, de enxergar também a longo prazo, de enxergar, né, tanto nas minúcias quanto numa forma mais ampla, mais integral, mais a longo prazo. Sou boa em. Ai, tanta coisa, né? É difícil a gente falar da gente. E aí, onde eu desejo ser parte da mudança no mundo, né? Acho que meu propósito conecta muito, né, com o de Migla, com o de Mike, com o de Polly, com o da Collab como um todo, que é justamente trazer, ajudar outras mulheres a se conectarem, né, com as suas essências, com a sua autenticidade e principalmente com as suas potências criativas, a desenvolverem também uma capacidade mais colaborativa, né, na contramão ali dessa cultura que a gente está totalmente, né, poluída de competição, de comparação, principalmente nesse cenário extremamente caótico de rede social, né? E assim, eu falo isso, ajudo para as mulheres, mas eu também estou me ajudando, tá? E aí, quando eu trago esse lugar, eu coloco, trago essas provocações também para ajudar outras mulheres, eu também trago também esse processo para dentro de mim, né? E é isso, acho que o principal é isso, né? Trazer esse resgate, né? Que eu acho que é um processo muito mais de reconhecimento, né? De resgate dessa essência criativa e criadora, que principalmente para a gente, né? Nós mulheres temos essa dádiva, né? Esse dom de colocar, de trazer vidas para o mundo, né? Vidas, ideias, projetos. Só que a gente vai sendo tão moldada ao longo da vida da gente que a gente vai se desacreditando de quem a gente é e da nossa capacidade de criar e de produzir, de projetar e de fazer o que a gente quiser, de conquistar e de chegar onde a gente quiser, né? Então, acho que é mais isso. É bem isso, Rê. E tu sente que tu tá no lugar certo, fazendo
usando todas as suas habilidades. Completamente, cada dia mais. Agora é minha vez. Gente, eu coloquei essa apresentação porque eu fui pega esse mês uma nova reflexão sobre empreendedorismo. O olhar do indonesiano para o empreendedorismo. Eu comentei com a Renata, não foi? Cara, achei muito legal e eu realmente vou mudar meu conceito sobre empreender. Quando eu fui conversar com um indonesiano empreendedor, na minha concepção, e ele se disse que não era, bem sério, né? Que não era empreendedor, que ele tinha um amigo que era empreendedor, que ele era marceneiro, que ele era padeiro, ele era. Aí começou a falar muitas coisas que esse cara fazia e que ele vivia dos talentos dele. E ele não, ele só era dono de uma sorveteria e ele não era empreendedor. Então eu achei muito legal, porque assim, para ele, aí depois conversando, eu fui entender que para ele empreender é quando você tem muitas habilidades e você as usa para monetizar, para fazer seu recurso. Por exemplo, o cara que não é pescador, mas pesca o peixe para comer e ele trabalha com outras coisas e tal. Então, ele é empreendedor porque ele tem muitas habilidades e os recursos dele vêm de tudo isso. Ele mesmo faz a comida dele, ou ele mesmo planta, ou ele mesmo. Então, para eles, o empreendedor é aquele que tem muitas habilidades e utiliza. Cara, eu achei isso incrível. Então, por isso que eu vou dizer minhas habilidades poderosas, porque ultimamente eu estou nesse nível empreendedor indonesiano. Eu sou muito boa em bolo, gente, muito boa mesmo. Hoje meu bolo custa $12. Cara, e assim, arrasa. Tô amando. Ou seja, já tô monetizando. Para quem não me conhece, eu sou mentora de negócios, tá? Mas eu sou muito boa em bolo. Sou muito boa com criança também. Eu achei que eu tinha sido uma boa mãe, vamos dizer assim, de criança, porque agora eu estou na fase do luto, né? Aquele luto materno. Meus filhos não precisam mais de nada para mim, nada. Nem para pedir R$ 50, pô. Nada. Então, assim, tipo, eu acho que eu não sou mais mãe. E aí eu tô nesse luto. E eu achei que era, tipo, eu era boa com eles e tal, mas não, eu descobri que eu sou muito boa com criança. Ah, eu tenho uma habilidade muito boa de acolher, tenho uma escuta muito legal. Sou muito boa em planejar, principalmente planejar para realizar. Existe uma diferença, né? De planejar para ter um planejamento e planejar para realizar. Eu descobri que eu sou muito boa de planejar para realizar. Com o tempo, claro, né? Porque no começo eu era boa só em planejar. E, e eu descobri também que eu sou muito disciplinada em relação à rotina, autocuidado. Então, eu sou muito boa nisso. É uma habilidade incrível e que eu descobri que é muito, muito, muito poderosa hoje em dia nesse mundo, né? E além de ter habilidades com inovação social, ferramentas de transformação, negócios, sou administradora de formação, e aí vai, as caixinhas. E eu desejo ser parte da mudança em muitas coisas, já quis em muitas coisas. Hoje em dia, eu desejo ser não parte, mas eu desejo estar celebrando muitas mudanças no mundo, porque eu descobri que eu quero ser parte da minha vida, e que minha vida possa mudar o mundo, ou através de inspiração, ou através de impacto, ou através do que eu fizer, né? Ou através da minha própria consciência, que agora eu estou aprendendo a reciclar, porque eu achava que eu sabia, mas eu não sei. A gente aprende quando a gente não tem o catador de lixo ou o caminhão passando. A gente descobre que a gente precisa, tipo, fazer o lixo, tipo, sumir. E isso é muito difícil, minha gente.
Ou a gente enterra, ou a gente queima, ou a gente faz alguma, ou a gente não gera lixo, um dos três. Então, que tudo isso que eu possa, né, fazer da minha vida faça parte da mudança do mundo. É isso. E eu acho que eu não estou posicionada e quero muito hoje entender esse meu posicionamento, porque eu estou multiplural, sei lá, tô com muita coisa, muito multi, e eu acho que eu não estou posicionada. Então, espero muito, muitas expectativas hoje. Vamos começar hoje a gente falar sobre esse posicionamento. A ideia aqui é trazer insights, trocas. Então, eu vou também, de vez em quando, fazer algumas questões, algumas perguntas para a gente poder levar o máximo de informação possível para essas mulheres empreendedoras queridas. Let's go! Eu adorei essa proposta que tu trouxe, Mai, porque eu passo muito, na verdade, eu levanto muito essa bandeira, né, do posicionamento de dentro para fora, o que parece, inclusive, meio óbvio, meio redundante a gente falar sobre isso, mas principalmente nesse cenário do digital, como eu tinha dado a pincelada quase agora, a gente vê muito, realmente, eu acho que é unânime, sabe? As marcas se posicionando num viés muito comparativo, né? Colocando a régua lá para fora e lá para cima, inclusive, e totalmente distanciado de si. Então, a gente falar aqui como construir uma identidade forte e autêntica, na verdade, a gente já tem essa solução aqui nessa própria frase, né? Está justamente nesse ponto de autenticidade. Eu acho massa que tu fizesse essa proposta aqui, só voltando ali uma casinha, né, de quais são as minhas habilidades e competências, e aí esse é um processo que eu trago bastante, na verdade, eu vou explorar isso bastante durante essa apresentação toda, que é justamente esse olhar para dentro, da gente primeiro fazer uma grande coxa de retalhos, e a gente trazer justamente nessa bagagem, né, encher a mala de coisa para a gente reconhecer a nossa trajetória, né, aquela história de primeiro, antes de saber onde eu quero chegar, eu preciso primeiro saber de onde eu estou, né, o que é que está ali dentro, o que é que eu trago ali na minha bagagem, nas minhas raízes, para eu tomar consciência, olhar uma a uma e poder reorganizar de uma forma que faça sentido. Primeiramente, para mim, obviamente, porque sou eu que estou colocando esse projeto ali à frente enquanto empreendedora ou enquanto marca pessoal também. E, segundamente, mas também, eles, na verdade, nem é primeiro nem é segundo, porque eu acredito que é um processo, como eu vou falar um pouquinho já também, é um processo que ele se retroalimenta. A gente tem que olhar para dentro, mas a gente tem que estar o tempo inteiro ali contrabalanceando. Eu olho para dentro, mas eu olho para fora, eu comparo com o mercado, volto para cá, até porque de um dia para outro, de uma hora para outra, de um ciclo para outro, principalmente quando a gente fala da gente, né? Somos mulheres e a gente é cíclica. Então, de um dia para outro, de uma hora para outra, a gente já está completamente diferente. Se botou um TPM no meio, então pronto. Então, assim, é um processo que eu acredito muito que nada disso é estático, a gente está o tempo inteiro indo e vindo. E aí, falando de ir, vamos passar, pronto. E aí, pode passar, Polly. E aí eu trago essa reflexão, né? Para mim, tudo aquilo que é forte e autêntico nos marca genuinamente, né? Para mim já é um bom segredo, né? A gente vê ali uma série de profissionais, de empreendedores, principalmente empreendedores digitais, que acham que tem que seguir uma fórmula de bolo, uma fórmula pronta para se posicionarem e ter sucesso no digital. Eu já digo sem medo de errar, que vocês estão fazendo bulhufas, para não falar outra coisa, né? Vocês estão dando um tiro no próprio pé, porque aquilo que é igual já não chama atenção, é uma regra básica, né? Uma ponta básica. E aí eu até destaco justamente essa palavra marca. Pode falar, ou pode passar, pode. E aí eu bato muito nessa tecla. Para mim, marca é tudo que... Volta. Marca é tudo que marca, né? E a gente vai realmente ali ao pé da letra, nas minúcias, seja num relacionamento pessoa para pessoa, seja num relacionamento de fato com marcas corporativas, com produtos, com serviços, né? Então, cada elemento, eu até fico possessa, inclusive, com profissionais que se dizem profissionais especialistas em marca e reduzem essa palavra à identidade visual, que é apenas um dos atributos dessa marca. Quando a gente fala de marca, eu posso ter ali um leque gigantesco, né? A cor pode representar essa marca. A gente tem o Itaú, o Nubank, várias outras marcas que têm cores muito fortes, que a gente só de bater o olho num determinado comercial, nem precisa ter a logomarca, a gente já sabe de quem que é, né, esse comercial, essa propaganda. Né, elementos sonoros também podem representar essa marca, o cheiro, a própria identidade visual, a forma como a gente se comunica, né, seja uma linguagem escrita, seja uma linguagem visual, seja uma linguagem
falada, de fato, uma linguagem oral. Então, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está entregando, de fato, é marca. Então, marca realmente é o que marca, seja numa relação entre pessoas, né? A gente está aqui trocando, a gente está o tempo inteiro fazendo juízos de valor umas sobre as outras. Né? E um determinado elemento que me chama atenção em Maiara, outro determinado elemento que me chama atenção em Mila, e o que chama atenção de Mila em Maiara já é outra coisa, pode ser outra coisa completamente diferente. E aí pode passar, pode, por favor. E aí eu trago isso, o que marca cada pessoa é completamente relativo, né? A gente não tem como, seja a gente enquanto empreendedora, seja a gente enquanto marca pessoal, influenciadora, colaboradora dentro da empresa, enfim, a gente não tem como controlar como a gente vai ser percebida. Mas concordo comigo que quanto mais eu tenho consciência e trago ali, coloco embaixo do braço a minha essência, os meus valores, a minha trajetória, a minha própria narrativa, o meu propósito e todos aqueles meus diferenciais, minhas habilidades, e inclusive também, por que não trazer as nossas próprias sombras, os nossos próprios pontos de melhoria e vulnerabilidades também, quanto mais eu trago isso para debaixo do braço, obviamente de forma estratégica e pensada, né, mais fácil, mais forte tende a ser também essa conexão e essa unisonalidade. Eita, quase não sai. Mais uníssona, vou mudar aqui a ordem, mais uníssona tende a ser essa percepção também dos outros públicos. Até porque também tem uma questão que muita gente esquece, que quando a gente fala de marca, né, de posicionamento de marca, a gente vai trazer muito desse conceito também mais na frente, a gente pensa muito no consumidor final, mas a gente esquece de vários outros públicos, que é o que a gente chama de stakeholders, que são vários públicos envolvidos, impactados por essa marca, inclusive gente que está dentro do próprio negócio, né, dentro da própria empresa, que é esquecida. Né? A gente esquece de arrumar a casa, que é uma questão básica, né, e se posiciona da porta para fora. Pode passar. E eu não sei se vocês já brincaram dessa brincadeira, eu trago inclusive essa imagem aí do filme Bastardos Inglórios, não sei se vocês já viram, se não viram, inclusive indico bastante, né, que é aquela brincadeira do quem sou eu. Né, ali eu posso colocar ali, para quem não sabe, coloco ali um post-it na minha testa e coloco, a gente tá brincando de filmes, o meu filme ali pode ser um King Kong. Maiara vai me dar uma série de dicas na visão dela, na concepção dela, de acordo com, né, a visão de mundo dela, a bagagem cultural, social que ela traz. Mila vai trazer outras características, Pauliana vai trazer outras características e assim por diante. Então, o que marca realmente cada pessoa é completamente relativo, né? E eu gosto muito também dessa frase, marca não é sobre o que você diz, é sobre o que as pessoas sentem e experienciam sobre você. A gente não tem como controlar, mas a gente tem como tomar consciência e cuidar, que a gente vai falar também bastante sobre isso. Pode falar, ou pode passar. Falando em falar. E aí, eu trago também um pouquinho de reflexão. Sua marca é a soma das diferentes percepções, sentimentos e interpretações dos mais diversos públicos impactados por ela, resultante de todas as suas ações, discursos e valores transmitidos a todo instante. Tem até uma frasezinha básica que a Ana Couto, que é uma das deusas masters do Brain, ela traz, né? Que a marca fala e a marca faz. Eu ia dizer marca diz, a marca fala e a marca faz. É uma conta básica que muita gente esquece. A gente está muito preocupada aqui na marca fala, e a gente não consegue entregar de fato. E, inclusive, olhar para questões básicas, né? Pensar na comunicação é importante, mas a comunicação é uma das pontas desse trabalho. Né? É um trabalho muito mais de base, muito mais de conhecimento, de cuidado com cada uma dessa estrutura, cada parte dessa estrutura que compõe o meu negócio ou que compõe a minha imagem de marca pessoal. Né, são várias camadas, pensando ali numa cebola, né? Quanto mais camadinhas eu vou tirando, né? E não só tirando, mas cuidando também, olhando, né? E conseguindo depois costurar ali com uma linha bem resistente, né? Mais a gente consegue ter uma conexão valorosa, uma conexão de valor, uma conexão forte, uma percepção de valor realmente, né? Condizente com o que a gente é de fato. E aí tem essa frase do Jeff Bezos, né? Que a sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Eu acho que isso é fato. Pode passar. E aí a gente vem para o branding, então falar do branding, que aí voltando também para os meus ódios, muita gente fala muito, de forma muito errada e muito equivocada sobre ele também, já de cara, novamente, os designers roubando apenas, trazendo apenas para a identidade visual. E aí, pegando ao pé da letra, brand vem do ato de marcar, né, de marca no inglês, né, brand, e o ING traz essa ideia de continuidade. Então, se eu fosse resumir brand em uma palavra, eu diria que era cuidado. Na verdade, para o autoconhecimento, né, que a gente falou e vai falar bastante sobre isso, e um cuidado contínuo sobre a minha marca pessoal, a minha marca corporativa. E aí eu trago essa, para mim,
essas duas palavras que vocês vão me escutar falando bastante sobre elas, que são coerência e consistência. Coerência justamente porque eu não posso, não devo, na verdade, prometer algo que não é compatível com quem eu sou ou com quem eu entrego, com o que eu estou prometendo, de fato. Né? Ela tem que ser realmente coerente, compatível. Por isso que eu falo que branding é um trabalho muito mais de cultura, né? Primeiro de um despertar, de eu entender quem sou eu, quem é a minha marca, a minha empresa, quais são as minhas habilidades, minhas competências, meus pontos de melhoria, até onde eu consigo ir, quais são os meus acertos, quais são os meus erros, e a gente colocar ali tudo no liquidificador, bater, né? Como a gente tinha falado, mas trazer essa capa de coerência. E consistência justamente por isso. Porque se eu visto uma roupa que de fato ela me pertence, ela me cabe, chegar daqui a longo prazo, ela não vai ser difícil de manter, porque ela realmente já faz parte da minha essência, ela está alinhada a quem eu sou, né, aos meus valores, a minha construção de mundo, a minha cultura, a minha base. Pode falar, Mai. Rê, então, te escutando, né? Pensando aqui, o que seria interessante hoje, porque a gente vê muitas entregas que não são coerentes, né? E tanto que o que mais tem são impactos negativos no mundo, que não são coerentes nem com o mercado, o que está se pedindo, né? E muitas vezes por isso não há vendas suficiente para esse negócio, ou muitas vezes não é coerente com aquela empreendedora, mas ela está replicando um produto que está em alta, ela está tipo oferecendo algo que está em alta. E às vezes está em alta esse produto. Eu vou falar aqui de uma coisa que eu já vivi, tipo joias de prata, super em alta, e que as pessoas compram, não sabem nem de onde vem, né? Por mais que a gente saiba que tem um impacto gigantesco, não só ambiental, como de mão de obra, né? Então, como que a gente busca essa coerência? Será que hoje a empreendedora ela precisa se conhecer mais para poder buscar essa coerência? Muita gente desconectada de si mesma e por isso há tantos negócios e marcas sem coerência. Eu não vou nem falar da consistência, que isso a gente já sabe que há uma ausência pelos dados que a gente tem do empreendedorismo feminino no Brasil, né? Desde a informalidade ao processo de nascer e morrer, né? Ao tempo. Então, a gente sabe que a consistência ali já é um fator. Mas essa coerência, o que é que tu me fala? Porque a gente, pelo que eu entendi, é como se a gente tivesse que estar muito alinhada com nossos valores. É como se a gente soubesse o que a gente não quer ceder para vender, entendeu? Perfeito. Tu já fizeste a pergunta, tu já mesma respondeu, a sua ótima. É exatamente esse caminho, Mai. Tem até recentemente, até vi um post, inclusive eu estava numa reunião assim de conexões, né, com uma cliente e os contatos dela, e eu ouvi uma frase que, inclusive, eu vi essa mesma frase também no post, para você já ver o quanto que essa pessoa mesmo já não era autêntica, né, enfim, que ele esteja escutando, que ele esteja, mas enfim. Ele falou, não, você está errado, vocês estão perdendo muito tempo em construir essa base sólida, e entender isso e aquilo, entender seus diferenciais, e nananã, e pipipi, papapá. Vocês têm que, como dizia fulano, vocês têm que primeiro vender e depois fazer. Na hora, minha vontade era de voar no pescoço dele, e o pior que eu vi, e pior que depois disso começou a aparecer muito conteúdo para mim, com esse mesmo argumento. Né, eu acho que esse é um dos principais problemas. Quando a gente fala desse processo de coerência, a gente tem dois vieses aí, né? Um realmente é esse olhar para dentro, no sentido de autoconhecimento de marca, eu falo não só autoconhecimento pessoal, pensando até numa grande corporação também, né? De entender realmente qual é que está nessa base e tudo mais, né? O que é que está nessa essência. Rapidinho, Mila. E aí, em outro ponto também, muita gente esquece com certeza você já viu naquele meme, né? De como eu acho que eu sou, como as pessoas acham que eu sou e como eu verdadeiramente sou, né? E é incrível que normalmente essa conta não fecha, sabe? Principalmente quando a gente vê marcas que não fizeram esse exercício de casa antes, né? Então se superestima demais, sabe? Oi, Mila, pode falar. Eu acho que dá até para puxar um pouco. Ai, não de novo. Dá até para puxar um pouco o que a Mayara estava falando antes sobre o empreendedor, né, aí na Indonésia. Inclusive, eu ouvi isso enquanto estava na faculdade, que existe uma grande diferença entre você ser empreendedor. Né? Você tem essas características, você tem que ter desejo de inovar, você tem, sabe? São várias coisas que combinam para você ser um empreendedor. Não é só você chegar a abrir uma empresa e ser um empreendedor.
Não. Hoje o Brasil é um dos países que mais tem empresas abrindo e é um dos que mais tem empresas fechando, justamente por conta disso. Eu abri uma empresa aqui de qualquer jeito, não tive uma base sólida, né? Como a Rita estava falando, não tinha propósito, não fiz um planejamento, não fiz nada, só abri. Vai dar certo, pode até dar certo ali de início, assim como também, né, enfim, esse tipo de argumento, né, que a gente vê sendo reproduzidos em rede social, por gurus da internet, etc. Só precisa fazer o conteúdo igual o fulano tá fazendo, porque tu viu que viralizou, não sei o quê. E aí eu acho que é até arriscado a gente falar que não vai dar certo, porque pode dar certo. Mas aí ele tem uma vida curta, né? Tipo, ele dá certo, ele acende muito rápido, declina muito rápido. Então, aí daqui a pouco é a mesma pessoa que vai bater na tua porta falando assim: o que eu faço agora? Eu tava bombando de vendas e agora eu não tenho mais. Porque não existe essa constância, né? Não teve uma base. Então, castelo de areia, né? Perfeito, perfeito. E aí vem muito, acho que também fruto dessa cultura da gente, dessa grande ansiedade, né? A gente não tem essa preocupação em formatar, de fato, essa base para que ela seja realmente concreta e que, beleza, eu posso colher esses frutos de uma forma um pouco mais vagarosa do que eu normalmente poderia colher, mas como o Mila trouxe, mas também a queda ela vai ser muito grande, mas do outro lado, em contrapartida, se eu faço esse passo a passo, se eu tenho consciência de cada passo, é incrível como as coisas começam a se conectar, e a gente vai trazer muito desse processo, né? Inclusive trazendo algumas dicas práticas para isso, mas assim, é uma conta que ela é base, né? Tipo, eu primeiro me enxergo, né? Inclusive enxergar o que é que eu tenho de capacidade, o que é que também vai além da minha capacidade, reconhecer, beleza, eu consegui até aqui, mas eu vou ali muito coerente com a minha promessa, né? Massa, beleza, eu vou formatar meu posicionamento, terminei meu modelo de negócio, ou revisitei meu modelo de negócio, vou formatar meu posicionamento de marca, massa, para esse posicionamento de marca acontecer, seja uma nova empresa, ou no caso, talvez até mais desafiador, uma empresa que já existe, já tem uma cultura estabelecida e precisa voltar ali algumas casas, né, para ressignificar, para que consiga, de fato, esse posicionamento ser entregue. E aí eu falo até com propriedade, eu vim do mercado de agência de publicidade, e para mim, esse é um dos motivos pelos quais eu saí, inclusive, que eu estava me sentindo extremamente incoerente em construir posicionamentos de marca maravilhosa, embora eu trouxesse sempre um estudo, né, sempre que possível, eu trazia ali uma base de pesquisa, né, e nem fosse com questionário online, o que fosse, mas pelo menos para a gente sair ali do eu acho, ou do que o cliente acha sobre ele mesmo também, né? Mas a gente está ali apenas olhando para um dos pontos desse trabalho, que é a comunicação. Mas que a comunicação por si só não fala nada, pelo contrário, ela pode, inclusive, até ser um tiro no pé. Porque eu posso correr o risco de fazer uma promessa, e a partir do momento que eu faço essa promessa, eu vou ser cobrada por essa promessa. Eu faço uma promessa de um produto extremamente inovador, de um produto extremamente de extrema qualidade, de alta sofisticação, e quando eu vou ver minha base, como assim? Como assim, Bel? Não condiz com o meu produto, não condiz com a experiência que o cliente tem quando chega na minha loja, né? Não condiz com o relacionamento que ele tem em determinado ponto de contato, ou eu vejo pontos de contato totalmente desconexos. Então, assim, é um trabalho realmente, por isso que eu falo, quando eu trago essa questão do branding, que eu remeto a cuidado, é um trabalho de formiguinha, mas também é um trabalho que vai te dar muito mais consistência, né? Por isso que, para mim, é uma conta que é fechadinha, que é justamente isso, coerência e consistência. E só fechando também essa linha de raciocínio, quando eu falo desse processo da gente olhar para si, desse se autoconhecer, a gente também precisa se autoconhecer continuamente, né? Para a gente estar sempre indo e vindo, sempre, inclusive, escutando as pessoas que estão ali, teus públicos de interesse, teus públicos envolvidos pela tua marca, colaborador, parceiro, fornecedor, cliente, ex-cliente, potencial cliente, amigo, colaborador, enfim, né? Para entender como é que eles também estão te vendo. E aí o pessoal pensa muito em chegar no ponto de equilíbrio e como se fosse algo estático. Mas eu vejo muito essa imagem da bicicleta, né? A gente está o tempo inteiro ali em movimento, Ora eu estou aqui mais segura de mim, mas aqui o mercado mudou. Massa, agora eu vou precisar olhar um pouco mais para mim. Então a gente vai sempre assim, né? E eu estou, inclusive, até mais conhece meus processos, eu, inclusive, estou um pouco nesse processo também, faz parte. A gente muda, o mercado muda, as demandas mudam também. Mas, enfim, vamos embora, porque senão. Pode passar, Polly. E aí, eu trago essa frase também, que eu achei maravilhosa. Em um mundo cheio de experiências ensinadas, está falando sobre isso. Um mundo cada vez mais irreal, consumidores optam por comprar ou não comprar com base em quão real eles percebem uma oferta. Os negócios atuais, portanto, envolvem a questão de ser real, original, genuíno, sincero e autêntico, o que é igual não chama atenção. Fato, a gente já falou bastante sobre isso, não vou nem me prolongar mais. Pode passar. Gente, de 2007. Uhum, mas parece tão atual, né?
Super, super. Pois é. Tem que... E aí, novamente, ser de verdade é o que marca de verdade. E aí, voltando, que eu já tinha dado a gente já tinha conversado sobre isso antes, né? Já pulamos umas casinhas, mas voltando, o branding deve se basear na genuína construção de valores compartilhados entre a marca e os consumidores. Na minha fala, eu estou trazendo muito esse olhar para dentro. E Mila, ela vai trazer um viés mais de comunicação, de estratégia de marca, justamente que só que eles andam ali concomitantes, como eu falei, né? E aí Mila vai trazer um pouco mais sobre isso também. Sendo capaz de criar conexões fortes e duradouras por meio de estratégias que levam em conta o fator humano, em primeiro lugar, de quem está dentro, de quem está fora, de quem eu sou e com quem eu quero me relacionar, e proporcionar ao cliente não apenas o consumo de produtos, mas principalmente de momentos e experiências reais e relevantes. Pode passar. E aí a gente vem para a palavrinha-chave. Se eu fosse trazer aqui, colocar ali um caps lock com letras garrafais, ou letras garrafais já é a mesma coisa, né? Com neon e coisa do tipo, piscante, eu colocaria em autenticidade. Né? Então, quanto mais autêntico a gente conseguir ser, e aí passa, obviamente, por todo esse processo de autoconhecimento e de reconhecimento também de si, a partir também da visão do outro, né? Mais forte tende a ser essa conexão e mais valor também tende a ter sobre a percepção, maior tende a ser também a percepção de valor sobre a sua marca. E a gente já falou também sobre essa questão de coerência e consistência, que está totalmente interligado, né? Eu também já falei bastante sobre isso, mas pode passar. Estou dando uma acelerada também, porque é conta da hora. E aí, sendo assim, né, a pergunta-chave, como criar uma marca autêntica, inspiradora, forte e memorável? Aquela pergunta de $1 milhão, que eu vou fazer aqui um e-book, vou vender por milhares de reais. Vender minha fórmula pronta. Mentira, vou não, pode passar. E aí eu adoro, né, Alice no País das Maravilhas. É isso, posicione-se, mas posicione-se de dentro para fora, gente. Tem que mergulhar. E às vezes o processo de olhar para dentro, né, pode não ser tão lindo assim também, não, que envolve também reconhecer processos da gente, que a gente sabe que não são tão fáceis, que a gente precisa melhorar também. Inclusive aspectos que a gente sabe que a gente também não consegue melhorar. Mas, enfim, a base é essa, tem que ser esse processo, né? Tem que se passar de dentro, tem que ser de dentro para fora, para conseguir realmente ter coerência, ter consistência. E eu trago aqui 3 passos. Né? O que eu tenho de mais especial e autêntico, e aí a gente pode colocar aqui 2 etapas nesse processo de autoconhecimento. Tem gente que tem muita facilidade de olhar para si, tem clareza, tem processo terapêutico, o que for, realmente tem uma boa autoanálise, né? Mas tem gente que não tem. E aí, de uma forma ou de outra, tendo ou não tendo, eu sempre sugiro também, como complementar, perguntar às pessoas que estão ali ao teu redor, né? Seja você uma marca pessoal, uma marca corporativa, o que é que elas acham sobre você, o que é que elas veem sobre valores, quais são os valores que elas percebem em você, o que é que elas veem ali de contribuição sua para o mundo, o que é que elas notam, inclusive, como habilidades e competências suas, como fortalezas suas, né? Faz uma análise de SWOT pessoal, inclusive, quais são os pontos de melhoria. Eu não gosto nem de trazer como fraqueza, né? Como pontos de melhoria, quais são aqueles também, até para você reconhecer que, beleza, colocaram como ponto de melhoria, eu sei que eu preciso melhorar, mas né, tá ali no meu limite. E aí, outro ponto, o que as pessoas precisam e como elas surpreendem. Aqui a gente traz nesse passo a passo, mas que, como eu falei, eles não necessariamente são um passo após o outro, até porque, como eu falei, eles são concomitantes. Eu preciso olhar para o mercado, eu preciso entender para essas pessoas, né? E uma questão básica, comum, que a gente deveria estar falando aqui, questões básicas, né? Meio quase como algo óbvio, mas que a maioria das empresas, inclusive, acabam não passando por essa etapa, né? Seja no processo de construção do modelo de negócio, de um produto, de um serviço, ou de reconstrução, até de validação também, de como é que está, de fato, essa percepção do meu cliente, do meu colaborador, do meu ex-cliente sobre a minha marca. Então, o que as pessoas precisam, como eu surpreendo, ninguém melhor para falar do que elas precisam do que essas próprias pessoas, nem que façam um questionário básico, faz uma entrevista em profundidade, marca um bate-papo, manda um áudio, pede que dê um feedback, mas assim, escuta as pessoas, acompanha as tendências de mercado, busca também, tem uma série de pesquisas ali secundárias, né, de matérias, de artigos, do que for, é fácil, né, é só a gente querer olhar além, né, sair do em si mesmado, né, sair dessa miopia também de marca que a gente chama, que eu não consigo enxergar além. Pode falar, mãe. E eu acredito muito que quando a gente olha para fora, a gente consegue encontrar narrativas que a gente não consegue expressar, né? Porque, assim, nem todo mundo tem um dom da comunicação, eu falo isso, assim, porque eu mesmo não me vejo uma boa comunicadora, né?
Ao contrário, eu não subestimo, eu saio falando tudo e do jeito que eu entendo. A gente estava até um dia desse na reunião de comunicação da Colab, falando, cara, a gente precisa mudar e parar de falar novos paradigmas econômicos, porque ele está claro para mim, mas está claro para algumas pessoas. Então, assim, às vezes a gente, né, sai falando e ok, que faz parte, vamos dizer assim, da minha pessoa, que seria autêntico, comunicar determinadas coisas, mas que não vai ser entendido, né? Então, talvez quando a gente pesquisa o mercado e a gente entende assim as formas de que a gente precisa se conectar, que às vezes a gente olha coisa ali, opa, eu faço isso, né? Tipo, eu faço isso, eu só não falava que eu fazia. Então acontece, muitas empreendedoras quando vão olhar, né? Acontece. E uma das coisas que eu queria contribuir também, porque lá no Network Intencional, no início aqui da nossa Conexões, a gente falou muito sobre isso aqui, né? Sobre se posicionar de dentro para fora. Aquelas duas bolinhas têm muito a ver com isso. E uma das coisas que eu acho que a gente pode se entender enquanto especial autêntico é aquilo, sabe? Que quando a nossa mãe, por exemplo, faz, chama a Maiara que ela sabe resolver isso. Ou então o nosso filho faz, mãe, tu que sabe, tu que pode me ajudar. Ou então a avó chega e faz, me ajuda, por favor, você é a única pessoa que sabe disso. Então, assim, aquelas pessoas do seu entorno, quando falarem isso com você, fica atenta, porque isso provavelmente é o que você tem de especial e de autêntico. Eu gosto muito de falar Com isso. certeza. São ótimas pistas, perfeito, mãe. Inclusive, eu vou trazer essa pergunta também no processo, no primeiro processo, né? O primeiro encontro que eu tenho normalmente com meus clientes, eu chamo de imersão, e aí eu peço para elas fazerem uma linha do tempo da vida delas, né? Quais foram os principais marcos, o que é que ela gostava de fazer quando era criança. Então, assim, essa revisitação também, ela é extremamente importante, porque de alguma forma a gente já sabe, eu acho, como uma boa pisciana, acredito que a gente já sabe, já vem de A10, acho que já com algumas pistas do que a gente realmente é boa, sabe? Do que a gente veio ao mundo para fazer, só que a gente vai se desvirtuando. Mas, sim, voltando para cá. Então, o que eu tenho de mais especial e autêntico, né? Olha para si, mas também conta com esse apoio de fora, né? Para a gente até ter uma visão mais limpa também, menos tendenciosa, né? Quero que as pessoas precisem como é surpreendendo, olha para fora, olha para o mercado, busca referências também, mas não para se comparar. E que mudanças de impactos eu proporciono, né? A gente vem para um impacto bem mais forte, e aí já entra um pouco na alçada de Maica, justamente porque não pensar também, trazer essa atuação com mais propósito, ou beleza, não tenho consciência sobre o meu propósito, mas pelo menos com mais consciência de si, dos impactos que a sua marca gera ou pode gerar no mundo, sejam eles impactos positivos ou negativos, no viés de como é que eu posso melhorar esses impactos, sabe? Então, trazer mais intencionalidade para as tuas ações também. Pode passar. E isso vai desde a hora que você escolhe a manteiga que você vai usar no seu bolo que você vai vender, gata. Porque você tem que pensar se você comeria aquela manteiga ou se você está trocando por margarina, entende? É mais ou menos por aí. A consciência do impacto que vai gerar a partir dos produtos. Então, muitas vezes você tem o entendimento de que tem um produto de qualidade, mas por não enxergar o mercado, acaba não identificando essa qualidade. Mas se você não tem um hábito de olhar para o mercado, eu estou olhando bem para a câmera, mas se você for pensar no impacto que gera o que você faz, o que você está cozinhando, ou sei lá o que for, porque a unha que você está fazendo, a mentoria que você está dando, o atendimento de acupuntura que você esteja fazendo, como é que essa pessoa fica depois que ela recebeu o seu serviço, o seu produto? O que é que gera de impacto? Quais são os feedbacks? Como que essa pessoa vai? Ela volta? Então, começa a analisar tudo isso e entende isso não só como a pessoa que você está impactando do outro lado, mas também o ambiente em que você está impactando do outro lado. Porque o ambiente fala muito sobre você também. Mais ou menos isso. Perfeito, mãe. Pronto, para a gente fechar, o penúltimo slide, para passar a voz para mim lá. Volta só um pouquinho, Paulo, rapidinho.
seguindo aí essa conta básica que a gente conversou agora, esse tempo todinho. E aí a gente consegue responder qual o lugar único, verdadeiro e essencial que a sua marca ocupa no mundo. Não que ela deseja ocupar no sentido de não ser quem ela é. E aí esse deseja chegar aqui, a gente traz no viés de visão. E aí pode passar. É porque existe uma diferença do... Tem a ver com esse filme? Hã? Tem a ver com esse Próximo. filme? Não, só que eu vou fazer no próximo. Eu queria uma imagem de arqueiro, e aí, obviamente, eu tinha que trazer a imagem de valente. E valente também remete muito à autenticidade, né? A coragem, a bravura, ela tem muita determinação, né? E muita visão de onde ela quer chegar. Mas aí tem a ver com o que eu vou trazer no próximo slide. E aí, essa é a base, né? Assim, falou a pessoa que nunca tirou uma flecha na vida, né? Praticamente. Acho que eu nunca tirei uma flecha na vida, sendo bem sincera. Mas, assim, acho que é um raciocínio básico, né? Para eu conseguir atirar em qualquer alvo, de fato, com o mínimo de precisão, eu preciso ter uma boa base. Né? Eu preciso ter os pés minimamente bem firmados no chão, né? E ter, pelo menos, um bom reconhecimento das minhas raízes, da minha base, da minha essência, da minha história, dos meus valores. E aí, só fechando aqui o fio da meada, né, esse processo envolve esse processo de autoconhecimento de marca pessoal, de marca corporativa, né, abraçar essa sua autenticidade, inclusive as suas vulnerabilidades, né, e ter uma maior consciência de propósito. E aí, em contrapartida, a gente consegue ter um alvo muito mais assertivo, né? Onde que eu quero chegar de forma realmente assertiva e ter uma visão muito mais clara das estratégias, das ações que eu preciso realmente delinear e ter esse cuidado, essa gestão mais contínua para eu conseguir realmente alcançar, não só chegar onde eu quero chegar, mas conseguir me manter nesse lugar. Mas ó, eu trago aqui mais uma reflexão, me manter não no lugar de estabilidade, de cheguei, vou ficar ali, ninguém me tira e eu não mudo, aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, a gente precisa mudar, né? E se adaptar. Por isso que eu falei, a gente tá o tempo inteiro ali contrabalanceando. Tá bom, gente, vai mais. Eu queria fazer uma pergunta. Por quê? Tá. Porque muita gente acha que sabe o que quer. E aí, nessa hora de criar uma marca, o acha também vai junto, né? Uhum. E é muito interessante, porque eu estava até conversando com um guest aqui novo, que é pesquisador da área marinha e tal, e estava falando sobre comunidade e tal, aí isso já me pega, né? Pega meu passado, minha experiência, eu já fiquei assim, ó, doida para falar, ele falando sobre dinheiro, colocar dinheiro nas comunidades, projetos comunitários e tal. Eu disse, tá, mas se você vai pelo entendimento de que 89% das pessoas não sabem o que querem, como é que fica esse projeto? Né? Como é que fica esse projeto? Porque, assim, não sabe o que quer. Meu processo de me entender para começar a comunicar sobre mim posicionar foi 1 ano. Uau, é bem isso. Tava se vasculhando, né, Polly? E é muito interessante. Exatamente. É muito interessante porque, assim, é onde eu ia fazer pergunta. Como que a gente, né, diante da gente não saber o que quer, porque toda hora pode ser que mude, basta acontecer alguma coisa que a nossa mentalidade muda, como que a gente pode perceber isso enquanto... Que aí é o momento de fazer uma separação, eu acho, né, do pessoal pro profissional. Como que eu entendo a visão mais holística do meu negócio diante dessas minhas dúvidas de onde eu quero chegar, sabe? Porque, enquanto marca, querendo ou não posso estar mudando como eu me mudo, né? Senão vai ficar muito doido. Vai ficar muito doido. Será que eu estou por aí, viu? Eu mudei o ano passado, eu estou querendo mudar de novo. Eu vou manter só a identidade. Mas é muito doido, porque a rapidez de mudar da marca talvez possa prejudicar no mercado, né? Ah, eu não sei, Rê, porque talvez possa ser que eu esteja falando besteira. Traz aí tua experiência. Mas eu fico imaginando que saber o que se quer e ter esse alvo, ele pode ser muito curto, ou muitas vezes ele pode mudar muito rápido, e aí talvez é isso que traga muita confusão nas pessoas, né? Porque, normalmente, quando uma pessoa chega para falar de propósito, e aí trazendo um pouco minha especialidade,
ela está um pouco perdida, assim, ela não está vendo muito sentido nas coisas, sabe? Não é nem perdida, porque ninguém se perde de si, mas está meio confusa, está com um copo cheio ou está com um copo muito vazio, né? E aí, quando ela consegue chegar nesse meio termo e sentir de que chegou ali, já sabe o propósito e construiu uma marca, no caminho ela vai se sentir, muitas vezes, desse mesmo jeito, né? Confusa do que se quer ou não. E aí é onde vem minha pergunta em relação à marca. Como que eu identifico, né? Se é momento De mudar. de mudar, de fazer um rebrand, boa, fazer um rebrand. Ótima pergunta, inclusive dificílima. Assim, Maia, eu não acredito que existe nenhuma fórmula pronta e nenhuma resposta pronta também para essa tua pergunta. Eu acho que é muito caso a caso. Quando eu falo dessa questão desse contrabalanço... Eita, os cachorros começaram a virar aqui na vizinhança, os meus e os da vizinhança. Mas desse contrabalanceamento de eu me entender, né, dia após dia, estar sempre atenta, né, a minha história, a minha essência, se eu estou me desvirtuando dos meus valores ou não, do meu propósito ou não, caso eu já tenha consciência sobre ele, mas valores pelo menos já são uma ótima base, uma ótima bússola para a gente seguir também nesse processo. E eu falo também desse contrapartida, de eu estar sempre olhando para o mercado, né, não para a gente estar ali, não para a gente trazer uma bipolaridade, uma multipolaridade de marca, de que a todo tempo, tem uma nova tendência, vou pegar aqui. Mas é um processo até pronto, beleza, surgiu uma nova tendência, será que essa tendência que está aqui rolando de serviço, de produto, de comunicação, de reel, sei lá, será que ela faz sentido para a minha marca? Então, é importante que a gente olhe, que a gente esteja antenada, né? Mas que a gente tenha essa régua muito, esse ponto de partida, né? Por isso que eu trago aqui desse outro lado, esse autoconhecimento, essa autenticidade desse propósito. É importante que eu tenha muita clareza disso para que eu consiga sempre mensurar. Então, acho que assim, como eu falei da questão da bicicleta, eu acho que é muito essa imagem que eu tenho do empreender, dessa vida de empreender, né? E aí eu coloco aí essa capacidade de equilíbrio, de resiliência, de eu conseguir ter essa maleabilidade para saber o que faz sentido ou não. Então, é importante esse olhar para fora, mas sempre a partir dessa régua de dentro, sabe? Não sei se eu estou respondendo, de fato, a tua dúvida, a essência da tua dúvida. Eu entendi. Talvez a gente precise ficar muito atento em relação aos nossos valores e objetivos. E quando a gente sentir que o que está acontecendo nos negócios está interferindo nisso, muda para o como faz, e se esse mudar o como faz não fizer sentido, aí talvez possa ser a hora de um rebrand. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ou até de pivotar a ideia também. Massa, show. E aí é onde eu acho que esse como, talvez a comunicação possa nos ajudar, né, Mila? Porque o como eu estou fazendo as coisas, a comunicação vai me dar esse calibre de se está indo para o lugar certo, se as pessoas estão se conectando ou não, né? Eu levantei a mão sem querer. Mas sim, a comunicação faz total diferença. Eu vou falar um pouquinho disso também. É porque acaba que o posicionamento e a marca, né, elas se conversam. Então, assim como a Rê, né, falou de marca e mencionou a questão do posicionamento, não tem como eu falar de posicionamento sem também falar de marca. Os dois são complementares. E aí eu vou falar mais um pouquinho na frente exatamente sobre isso, né? Sobre as marcas e, enfim, sobre o fato de ela mudar e, enfim, como o posicionamento influencia nisso. Mas eu não sei se tu tem mais alguma pergunta antes de eu me falar, se eu posso seguir. Ah, tá. Então tá. A Rê trouxe, né, toda a questão de marca, essa introdução aí maravilhosa que super didática, né? Todo mundo consegue entender direitinho o que é. É muito essa questão de dentro para fora mesmo, né? A questão da intencionalidade, do propósito e tudo mais. E aí a gente traz aqui, eu vou trazer já uma parte um pouquinho mais prática, né? Como é que eu pego todo esse propósito, como é que eu pego já a minha marca e consigo estruturar ela de uma forma melhor através do posicionamento, né? Já um posicionamento estratégico, né? Não tanto o posicionamento da marca em si. Aqui a gente começa com uma frase que é super importante para a gente que fala sobre posicionamento. Quem não é visto não é lembrado. Não adianta eu ser uma marca muito boa, não adianta eu ser um médico maravilhoso, não adianta eu ser
uma professora maravilhosa, não adianta, enfim, eu ser uma pessoa muito, desculpa o palavrão, foda, e acabar que ninguém sabe que eu sou, entendeu? Eu não me posiciono, eu não me mostro, eu não... Enfim, eu vou continuar sendo muito boa sozinha, né? Talvez uma pessoa ou outra saiba, mas só quem arriscar, né, me conhecer, assim, às cegas. Mas o posicionamento vai entrar muito nessa parte, né, de como eu posso me mostrar, como eu quero ser vista, né, para o outro. Aí, pode passar o slide. Inclusive, né, essa questão de não ser vista, não é lembrado e tal, um ponto muito importante, porque hoje as empresas, elas não querem só vender, elas querem ser lembradas. Existe, inclusive, rankings de top of mind, que é o quanto os clientes lembram da tua marca, né, de frente com os concorrentes de cada estado, de cada cidade. Mas não só por isso, mas porque hoje as empresas também têm valores de mercado, né? Às vezes, elas não vendem tanto assim, né, na prática, na venda direta, mas elas possuem um valor de marca muito bom. Por quê? Por conta do branding, por conta do posicionamento, por conta né, da fanbase que a gente fala, né, que são os clientes que defendem a marca, os advogados da marca, etc. E aí a gente vem para as vantagens práticas do por que será que eu devo me posicionar? Sabe, aquilo que a gente estava conversando, né? Hoje as pessoas, infelizmente, elas não têm a consciência de que elas precisam ter uma base sólida para isso. Então, aqui a gente vem com fatos, né? Com realmente estudos que dizem que se você se posicionar, né, da forma correta, você vai reforçar a competitividade, porque os seus concorrentes vão te enxergar como uma marca forte, como uma empresa forte. Isso é muito comum da gente ver em agência, né? Alguns clientes chegam para a gente, qual é a tua concorrência, né? Quais são teus concorrentes e tal, de mercado. Boa parte deles nem são clientes que vendem mais do que aquele, entendeu? Os concorrentes às vezes nem vendem mais do que o teu cliente, mas eles veem como uma empresa muito forte por conta do posicionamento mesmo, né? Da atuação, das experiências do consumidor, e tudo isso engloba, né? O segundo ponto é uma padronização de estratégias, né? Como você sabe quem você é, né? Você sabe onde você está, é muito mais fácil de você traçar objetivos, de você traçar estratégias, planos, para você chegar onde você quer, né? Então, é mais fácil de você direcionar um time, de você coordenar uma equipe, setores e etc. da tua empresa. E o terceiro ponto é a identificação do público, né? Um público que quando você tem uma marca muito bem estabelecida, muito bem posicionada, o público se identifica de uma forma muito mais fácil, né, e assertivo com você. Então é muito mais fácil dele se tornar fiel à tua marca, o advogado da marca, defender a marca, enfim, sugerir para outras pessoas, outros conhecidos, familiares, etc. E a gente já sabe, através de estudos, que um cliente fidelizado, né, um cliente fiel mesmo à tua marca, que defende tua marca, é um cliente que é muito mais barato para a empresa, né? Você precisa, o seu custo por cliente é muito menor do que você ter que procurar clientes novos e ter que atingir novas pessoas e se apresentar e aí, né, engajar para depois converter e tudo mais. Então, quando você já tem um cliente, né, na sua base, que ele está ali o tempo todo comprando, ou pelo menos ele tem uma constância, sai muito mais barato do teu bolso, economicamente falando, para tua empresa. Exato, fora a indicação de boca a boca espontânea que a Rê está falando, exato. Acho que talvez seja um dos pontos principais, né, de venda. Tanto é que existe hoje uma profissão de influencer, que é justamente para outras pessoas indicarem teu trabalho. E hoje em dia não é mais tão genuíno assim, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas começou dessa forma, de um indicar outro, poxa, gostei, indicou, tipo, posso monetizar isso, vou virar, influenciador, influenciar pessoas a consumirem. Pode passar o slide. Mas tá, a gente falou disso tudo. Inclusive, Ô, Mila, rapidinho, inclusive essa questão que você falou sobre o valor, o gasto, né, o custo do cliente e tal, tem pesquisas que falam que normalmente, principalmente microempreendedores, né, que com o tempo se pode pensar em reduzir custos de captação de cliente. Porque, dependendo do nível de fidelização, então, se você faz uma captação de clientes, mas também constrói uma jornada preocupada com a retenção, né? Aquela jornada do cliente preocupada com a retenção,
tem vários cases e tal que a pessoa reduz os gastos com captação de cliente. E ela entra, não na estabilidade, porque não é questão de estabilidade, mas é uma questão de constância de vendas, de constância, né, sem precisar fazer coisas mirabolantes na comunicação. Mas é isso que eu queria trazer. Do dono da Farm, a Farm, loja de roupas carioca e tal. Uns anos atrás, ele deu uma entrevista que as pessoas estavam falando assim, pô, tu tá aumentando o preço das roupas e tal, não sei o que, não sei o que. E, basicamente, o que ele quis dizer foi, a Farm se vende. Não importa o preço que eu vou botar, as pessoas vão comprar, porque ele tem ali o... Se tu for no Rio, a Farm é a cara do Rio. Tu chega no Rio, 90% das meninas usam Farm, nem que elas tenham que economizar o salário delas por um ano. Elas vão usar Farm. Então, chega um momento da empresa que ela começa a se vender, né? Quando ela tem muitos clientes fiéis, né? Ao ponto de sucesso, assim, tal, de prosperidade, ela começa a se vender. A própria Coca-Cola, você não vê a Coca fazendo tantos anúncios assim, que ela se vende, ela já chegou num patamar que ela não precisa mais gastar com isso, ela já tem um tempo de mercado, ela já tem, né, autoridade ali, etc. Então, chega o momento da marca, né, quando ela está muito bem estabelecida. Agora, a Mariana Saad, por exemplo, de maquiagem, ela não tem tanto tempo assim, né, de mercado. Mas ela já tem experiência de que ela sabe que tudo que ela fez antes era de muita boa qualidade. Cara, eu nunca vi ninguém falar mal dos produtos da Mariana Saad. E nem era uma marca dela. E agora ela tá lançando a marca dela. E os comentários cara, eu nem sei o que ela vai lançar e eu já vou comprar, porque eu sei que vindo dela é bom. Então, assim, tem marcas, né, sendo pessoa, sendo empresa, que elas chegam num nível de autoridade, de credibilidade com os clientes, que eles se vendem. E aí esse custo por cliente vai cada vez reduzindo, porque fala, não preciso. No máximo, daqui a um tempo, só para reforçar, né, para manter uma constância e tal, pô, começando a dar uma caída, vou aqui dar uma reforçada e tal. Mas, claro, que para chegar nesse patamar, tem que ralar, tem que ter uma boa base, tem que ter uma boa marca, como a gente estava falando, tem que ter um propósito, tem que ter esse autoconhecimento, de saber quais são as minhas forças, né? Quais são as minhas fraquezas. E depois também eu vou mostrar como é que a gente consegue identificar isso. Mas, dito tudo isso, né? Como que a gente consegue ser lembrado, ainda mais hoje na internet, né? Num ambiente que tem cada vez mais concorrentes, mais informações, mais imagens, mais do mesmo. Hoje a gente tem acesso ali a lojas, a marcas que estão, sei lá, na Suécia, vão chegar para a gente de alguma forma. Então, como é que a gente consegue competir com essas pessoas? Cara, ocupando um espaço na memória do teu consumidor, né? Do consumidor que você quer que seja seu consumidor. E, enfim, é isso. Pode passar. E aí é uma reflexão, né? Beleza, eu quero ser lembrado pelo consumidor, mas como será que eu quero ser lembrado? E hoje, como será que os meus clientes, os meus consumidores percebem e reconhecem a minha marca? Será que eles lembram de mim porque eu tenho uma qualidade bacana? Será que eles lembram de mim porque o meu preço é o mais barato? Será que eles só compraram de mim, não porque eles lembraram, mas foi porque o primeiro que apareceu ali, enfim, eles testaram, gostaram e compraram. Então, como é que será que os clientes estão me percebendo, né? Pode passar. Aí aqui eu trago uma frase que eu gosto muito, que é: as marcas têm vida. É muito do que a Rê falou, muito do que a Mayara falou. Não é algo estático, né? Não é algo que não muda. Também não precisa ser algo que muda o tempo todo, aí já também acrescentando, né, que a gente estava conversando, não é algo que precisa ser mudado o tempo todo, porque aí você não tem constância, você não tem autoridade. Imagina você acreditar numa marca que está o tempo todo mudando, não sabe o que quer. Ninguém vai... É que nem gente, né, uma pessoa que está o tempo todo mudando de opinião, que muda, que fala, que te conta uma história, e para outra pessoa chegar e contar outra história. Como é que você confia numa pessoa dessa? Não confia, né? Mas tá tudo bem se, por exemplo, se você é uma pessoa constante e daqui a um tempo você resolveu mudar uma opinião. Eu pensei, sei lá, 5, 7 anos atrás eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Aí sim, ok, tudo bem, tá tudo bem mudar de opinião. As marcas têm vida, elas crescem, elas envelhecem, elas podem mudar de opinião, elas fazem amigos, elas precisam fazer amigos, né? Elas acertam, elas erram, elas têm humor. Às vezes elas são super engraçadas e às vezes elas são ranzinhas, ou às vezes elas, sei lá,
têm um humor um pouquinho mais ácido, às vezes elas têm um humor um pouquinho mais bobo, às vezes elas não têm humor nenhum, não gostam, né, de ter humor. Elas têm alma, elas têm Às consciência, vezes elas elas... têm TPM, né? Oi? Às vezes elas têm TPM. Às vezes elas têm TPM, elas ficam irritadas com algumas Tem coisas. TPM. Elas precisam se pronunciar de uma forma um pouco mais incisiva, elas vivem, elas adquirem experiência, enfim, elas são uma personalidade, né, que são capazes de agir, de falar de acordo com o seu propósito, né, e aí a questão do posicionamento. É muito importante a gente ter falado de marca antes, para depois falar de posicionamento, porque o posicionamento ele vai depender da personalidade daquela marca, né? Se eu criei uma marca muito bem estabelecida, eu sei muito bem quem eu sou, então o meu posicionamento ele vai ser como um reflexo da personalidade daquela marca, né? Por exemplo, se eu sou uma marca feita para mulheres, então eu preciso conversar com as mulheres, preciso trazer assuntos que interessam para mulheres. Não faz sentido eu chegar aqui e falar de algo que está todo mundo falando, se isso não vai comunicar com as mulheres, porque não faz parte de quem eu sou, né? E aí pega um pouco naquela questão da organicidade, da autenticidade também que foi falado. É importante a gente se manter fiel em quem a gente é. Pode passar, pode. E aí, afinal, o que é o posicionamento, né? Aí é um mix de conceitos que a gente pode lançar para lá e para cá e tudo mais, mas eu tentei trazer aqui de uma forma um pouquinho mais palpável. O posicionamento ali é um conjunto, né? Ele é o conjunto de como você quer ser visto, não como você é visto, porque é a imagem da sua marca, mas como você quer ser visto, com os outros pontos, como os preços, né, dos seus serviços, os benefícios que são oferecidos através dos seus produtos e serviços, quais são os seus diferenciais competitivos, o que te faz único, e aí a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Mas aí, beleza, eu sei que é o posicionamento, como é que eu inicio esse processo do meu posicionamento, de me posicionar? Pode passar, Polly. O primeiro passo que a gente tem é o que a gente aprende na faculdade, que são os 4 P's. E isso aí não indefere de, ai, Mila, mas a minha marca não é tanto assim, eu não quero construir uma marca muito top agora, vamos com calma. Não interessa, os 4 P's, eles são importantíssimos para qualquer empresa. A gente aprende na faculdade de administração também. Antes mesmo, inclusive, eu diria que da gente construir uma marca, a gente precisa entender qual vai ser o meu produto, qual vai ser o meu preço, qual vai ser a promoção, quem eu quero atingir. E aí, pensando, se eu quero atingir esse público, então a minha marca precisa ser assim, 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 assado. Tanto que quando a gente vai, né, construir uma marca, a gente pergunta, qual é o teu público, né? Para quem você conversa, quem você quer vender, ou quando a gente está fazendo rebrand, todas essas informações são necessárias. E aqui nos 4 P's é uma regrinha muito básica que eu vou trazer aqui para vocês, mais prática mesmo, para vocês exercitarem em casa. É produto, preço, promoção e prazo. 4 P's. O produto, né, você tem que ter muito bem estabelecido o que é, né, o que você vai vender. É um produto, e aqui o produto também ele entra como serviço, tá? Se é um serviço também, ele entra com produto aqui de forma geral. O que é, né? Quais são as características do produto, o que os clientes ganham ao comprar o seu produto, né? Qual o benefício que eles vão ter. Por exemplo, a gente fala ali de Disney, a Disney não vende filmes, a Disney vende memórias, né? O parque da Disney vende memórias. A Coca ela não vende refrigerante, a Coca vende felicidade. Então, o que o meu produto vai trazer de benefício, né? Mesmo que não seja um benefício, no caso da Coca, que a gente sabe que faz mal, mesmo que não seja benefício, né? Mas o que você vai trazer, né? De sensação, de sentimento para o teu público. E aí a gente tem o preço, quanto isso vai custar, né? Questão de custo, lucro, estudo, né, de mercado, que é super importante, esse estudo de comparativo de mercado. Tem pessoas que não fazem, que não ligam, só saem criando na doida, mas para ter uma base sólida, a gente também precisa entender como é que o mercado está se comportando. Será que eu tenho demanda para isso? Será que eu preciso criar demanda para isso? Será que eu tenho concorrentes aqui que são fortes? O que será que eles estão fazendo? Como será que eles estão fazendo? Como é que eu posso me diferenciar dele? Então, tudo isso é importante, tá? A parte de promoção, o que é e como você vai anunciar. Fora a família, né? Oi? Fora a família. Que às vezes a demanda está só na família. A tia consome, o pai, então, fora a família, quem mais consome? Se tem demanda. Exato, e entra no também que às vezes eu quero montar uma empresa porque eu senti necessidade disso aqui e não encontrei. Mas beleza, você sentiu, será que as pessoas vão sentir também? Eu quero fazer a marca assim, desse meu jeito.
Mas aí, às vezes, o jeito dela não reflete o público que ela quer atingir. Às vezes, o público que ela quer atingir, o que ela precisa atingir é outro. E aí a gente vê isso muito em agência, quando o cliente chega, né, ele meio perdido. Ai, não sei porque eu não estou vendendo. Aí quando tu vai ver, a marca é uma coisa e o jeito com que se comunica é outra, né? Com quem eles estão conversando são outras pessoas que não tem nada a ver com a marca, com a forma com que ele se mostra. E aí, aqui a promoção, né? Como é que a gente vai anunciar? Quais são esses motivos para comprar o meu produto, né? Diferenciado, depois que eu analisei ali o mercado, quais são os meus diferenciais e quais vão ser os canais de divulgação. E aqui, inclusive, eu cito, né? Rede social, WhatsApp, eu vou ter um PDV, que é um ponto de venda, uma loja, enfim, quais vão ser, né? Esses meus canais de comunicação. E a gente chega na praça. Onde eu vou vender? Né? Beleza, eu vou ter estoque, eu não vou ter estoque, quais vão ser os meus canais de distribuição, né? Onde é que eu vou fazer realmente a venda ativa? Eu vou ter uma loja física, eu vou ter uma loja online, qual vai ser ela e tudo mais. Então, esses 4 P's é bem facinho, vai ajudar bastante a você se, né? Às vezes ali bem no comecinho, isso é uma coisa bem no comecinho mesmo, você tá meio perdido, não sei para onde eu vou e tal. Então, anota, vai anotando, vai segmentando. Olha, pode passar. Aí a gente entra para o segundo prazo, o segundo passo, né? Que é elaborar a matriz SWOT, que também é uma velha conhecida da gente, de quem faz publicidade, quem faz administração, que é nada mais, nada menos do É que a gente ótima analisar para quais são os nossos pontos autoconhecimento. fortes. Ótimo. Também. É uma coisa que a gente fez no início, né? A gente estava falando das nossas É. forças e tudo mais. Então, isso também é um outro Isso. ponto muito importante, né? Quais são os pontos fortes, fracos, quais são as nossas oportunidades e ameaças. Isso aqui também é muito importante quando a gente vai elaborar a marca. A Rê acho que pode confirmar, mas também é muito importante quando a gente vai fazer a marca, ou fazer um rebranding, ou quando eu preciso, né, estabelecer melhor a minha marca, estruturar melhor a minha marca. Os pontos fortes, como é que a gente pode refletir, fazer essa análise? É identificar o que a gente faz bem. O que os clientes ou os parceiros dizem, né, quando eles fecham com a gente? O que eles dizem que eles gostam do que a gente faz, né? O que faz com que eles fechem com a gente? Em que áreas que a gente supera os nossos concorrentes, né? No que a gente tem que é melhor do que o outro concorrente que está no mercado? Quais são os aspectos, né, que são únicos, né? Tanto no nosso produto, no nosso serviço, na nossa loja, quanto em relação ao nosso atendimento, por exemplo, com o cliente. Quais são os ativos que a gente tem? Por exemplo, será que a gente tem uma tecnologia própria, uma metodologia própria, uma propriedade intelectual? Será que a gente tem alguma coisa que é só nosso, que ninguém vende, é nosso, sabe? E aí os pontos fracos, né? O que a gente pode melhorar? Será que os nossos clientes ou os nossos parceiros não estão satisfeitos? E aí a gente pode pedir feedback deles e ir analisando. No que será que a gente fica atrás? A gente tem talvez algo que seja melhor que os nossos concorrentes, mas no que a gente fica atrás em relação a eles, né? O que eles estão fazendo que é melhor, que a gente poderia estar fazendo melhor também. No que a gente falta conhecimento, no que a gente falta técnica, no que a gente falta recursos, que talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para conseguir. E esses 2 pontos são pontos internos, tá? Que a gente analisa internamente. Os pontos fortes são do lado positivo e os pontos fracos são do lado negativo. Se vocês verem, tem uma setinha, vai para cima, para baixo, do lado do outro, como se fosse um cartograma. E aí aqui as oportunidades, né? Já são a parte externa, são as oportunidades e as ameaças. A gente olha para fora agora. Quais são as novas tendências que a gente pode aproveitar? Claro, que façam sentido com a nossa marca, com o que a gente é. Quais são, né, de novo, os nossos pontos fortes que podem ter valor para possíveis parceiros, que a gente possa negociar uma parceria, etc. Que a gente possa conseguir outras empresas, né, que talvez não sejam nossos concorrentes, mas também sejam complementares, que a gente consiga fazer, enfim, uma collab, etc. Quais são os mercados adjacentes que a gente pode explorar? Me lembra um pouco também de uma entrevista que eu vi da Cacau Show. A Cacau Show estava falando sobre análise de concorrentes, né? E aí eles falam assim, quais são os meus maiores concorrentes? É a Garoto? É a Lacta? São marcas de outros chocolates? Ok, eles podem até ser meus concorrentes diretos, mas a gente também tem concorrentes indiretos, né? Quando a pessoa vai na Cacau Show, a pessoa normalmente ela não tá ali para comer, pode até ir, mas não é o normal. Eu chegar na Cacau Show para comprar um chocolatinho para eu comer. A pessoa vai na Cacau Show, ela vai procurar muitas vezes um presente para dar para alguém. Então, eu tenho que olhar para esse outro tipo de concorrência, né? Esses outros tipos de oportunidade, de outros lugares que eu posso explorar.
Não necessariamente eu olhei ali primeiramente para os meus concorrentes que vendem presentes, que vendem outros produtos. Simplesmente porque eu estou muito fechada ali que eu vendo chocolate. Mas quais são os outros mercados que são complementares que eu posso estar explorando? Será que há outros lugares, há geografias com menos concorrência? Hoje eu estava vendo uma loja ensinando a fazer tráfego pago para outras cidades. Como é que eu consigo identificar outras cidades que precisam mais do meu produto? Ela vende online, né? Que eu consigo identificar que precisam mais do meu produto. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma loja online no Rio de Janeiro, mas aqui o mercado está saturado. Mas eu posso vender online, eu posso fazer envio para outras cidades. Então, eu consigo ali, por exemplo, no Google, identificar quais são as outras cidades que precisam do meu produto, que talvez não tenham tanta concorrência assim, talvez não estejam tão saturados. Então, isso tudo são oportunidades que a gente pode olhar, que a gente pode procurar. E as ameaças, claro, ninguém está ali salvo das nossas ameaças, né? O que será que a minha concorrência está fazendo? Né? Não só quem mas o que será que ela está fazendo? Como é que esses nossos pontos fracos que foram listados antes podem nos deixar vulneráveis? Quais são as tendências de mercado, por exemplo, que a gente não está preparado? Será que a gente está preparado mesmo para crescer? Será que a gente tem mão para atender, né, um caso de crescimento? Ou será que se eu crescer agora, eu estou despreparado, eu posso dar um tiro no meu pé, né, e não ter mão para abraçar e aquilo ali virar uma experiência ruim para o consumidor? Às vezes, eu estava lendo um livro que dizia que um marketing ruim não é que ele não vende. Um marketing ruim, ele pode fazer com que vários clientes que atualmente comprem parem de comprar. Então, eu posso fazer o efeito reverso, né? E aí, quais são as questões econômicas ou políticas que poderiam ter impacto no meu negócio? Será que uma inflação, né? Por exemplo, eu vendo um produto que ele não é necessário, ele não é básico, ele é supérfluo. Será que numa possível inflação eu posso ter problema? Né? Eu posso parar de vender? As pessoas vão optar a comprar outras coisas? Então, tudo isso é importante da gente ter mapeado. Basicamente, a matriz SWOT é um mapeamento, né? E aí pode passar. A gente chega para o nosso terceiro passo, que é consolidar um bom brand, que a Rê já falou antes. Pode falar, Mayara. Mai. Acabei apertando errado, mas eu vou aproveitar. Aproveitar. Uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi com o tempo em grandes empresas, é que o análise SWOT, ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Mas, no mundo dos negócios, nada é negativo. Nada. Tudo é aprendizado. Então, é muito legal quando a gente olha para esse lado do negativo com uma visão de aprendizado, principalmente quando vejo pontos fracos, né? O que é que eu posso melhorar? Porque na vida a gente pode muito. Em especial, mulheres aqui que trabalham com serviços. Não subestime. Você que trabalha com serviços, tudo pode melhorar. E quando vem olhar para a concorrente, né, e tal, tem muitas coisas. Serviço, eu acho que é um dos mais complexos para a gente fazer análise SWOT. E é uma das coisas também que eu gostaria até de comentar aqui, porque análise SWOT nunca faça numa tarde. Ele é muito bom para tomar decisão. Então, depende do que, por que você vai fazer ele, maravilha. Mas nesse caso aqui da Mila, eu fiquei pensando, do jeito que muitas empreendedoras ficam naquela, não querem passar por essa fase de análise, né? Elas já querem, tipo, a fórmula, aquele post ideal, que tem aí foto ideal, com aquela letra ideal, porque aquela dali vai vender e acabou. Então, como eu não quero passar por essa parte de análise, olha para esse SWOT aí que a Mira está dando a dica, mas não faz numa tarde. Vai, conversa com pessoas, conversa com as empreendedoras, participa de networks como esse, de momentos como esse, que vai ajudar você a ser mais crítica com isso tudo aqui. Porque a título de geopolítica, por exemplo, muitas coisas podem ser oportunidades, mas muitas também podem ser ameaças. Por exemplo, a questão agora de aumento de burnout, não que eu queira trazer oportunidade para isso, mas burnout na vida das mulheres, que aumentou, estamos quase em 70%. Então, assim, isso, gente, pode ser, dependendo do seu serviço, do que você faz, pode ser uma oportunidade de mercado que está acontecendo e que você pode impactar positivamente a partir de vários
contextos sistêmicos. Então, mapeia isso, vai buscar informação do burnout no mercado para você mapear, entender o que o seu serviço pode fazer. Ou o seu produto também, né? O seu produto pode ajudar tudo isso. Mas, em algumas situações, essa questão de burnout pode ser grandes ameaças para o seu negócio. Então, fica ligado nesses pontos, faz uma análise, uma pesquisa profunda, porque aqui é um bom momento, uma puta de uma ferramenta. E se precisar de ajuda, na Colab temos várias mentoras aí que podem ajudar com sessões individuais com vocês. Esses pontos que a Maia falou são super importantes, até mesmo porque, como a gente falou, nada é estático, né? Nada permanece o mesmo. Então, por exemplo, às vezes, oportunidades que antes, né, sei lá, 2 anos atrás eram oportunidades, amanhã podem ser ameaças, né? Ou coisas que de primeira parecem ameaças, mas podem ser oportunidades. Eu odeio essa frase que eu vou falar agora, mas eu vou ter que falar. No mercado, ela acontece dessa forma. Uns choram e outros vendem lenço. Então, por exemplo, o próprio exemplo do burnout que a Mai estava falando, péssimo. Tu olha assim, o burnout, eu vou botar direto em ameaça. Mas se você for um psicólogo? Se você for um terapeuta? É uma oportunidade? Então, é muito o que a Mai falou. Não é só fazer também um mapeamento e deixar ele no caderno parado. É sempre estar revisitando. Pô, não tenho ideia. Revisita. Pô, isso aqui não faz mais sentido. Vamos trocar, vamos atualizar. E não fazendo uma tarde, isso aqui é um mapeamento, tem que ter calma, tem que estudar, tem que fazer estudo de mercado, tem que fazer estudo político, tem que fazer estudo social, estudo econômico, tudo isso é importante, não é só chegar aqui, de cabeça eu vou listar, não, tem que parar, tem que estudar, claro, se você quiser ter uma boa marca, se você quiser ter um bom posicionamento, se você não quiser também, você faz rapidinho, faz na tua cabeça aí, fonte bosta da tua cabeça. E aí, o terceiro passo, pode passar, é consolidar um bom branding, né? Porque, como eu falei, o posicionamento, ele está consolidado, ele está conectado ali com o branding, né? Eu diria que o posicionamento, ele vem depois de um bom branding, mas eu sei que também tem empresários, empreendedores que acabam pulando a questão do branding, chegam logo no posicionamento, não fizeram a marca ali sólida, chegaram no posicionamento e fica tipo, e agora, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer uma análise SWOT? Como é que eu vou fazer os 4 Ps se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei quem é a minha marca. Então, aqui é um bom ponto a gente voltar. Olha, tem que ter um bom brand. Se não tiver um bom brand, aí tu volta 10 casas, volta pro início, aí tu faz lá e depois tu volta pra cá de novo. Porque senão não tem como. E aí aqui eu trago, né, um outro ponto também, que é a importância de ter uma marca né, bem estruturada, bem estabelecida, é que hoje, a gente vai falar no próximo slide também, as pessoas não compram mais só o teu produto, né? Aqui a gente tem uma frase que eu adotei, inclusive, para o meu negócio, é que hoje em dia a gente não tem mais, um pouquinho radical essa frase, mas vamos pegar o conceito dela, né? Não existe mais B2B, que é o business to business, e não existe mais o B2C, que é o business to consumer. É o age to age, que é o human to human, de humano para humano. Hoje a gente conversa com pessoas, né? E eu acho que tá todo mundo careca de ouvir isso, de falar. Hoje eu converso com pessoas, mesmo que eu vá vender para outro negócio, mesmo que eu vá vender para um cliente, eu vou estar lidando com pessoas. Eu posso estar vendendo para uma indústria, mas para eu vender para tal indústria, eu preciso estar em contato com alguém, uma pessoa, né? Então, a gente está vendendo para outras pessoas, a gente não pode esquecer da humanização, né? De a gente estar conversando com outras pessoas. Como é que essas pessoas pensam? Como é que elas se comportam? Ainda que seja um negócio, ainda que seja uma empresa. Pode passar, pode. E aí a gente reforça aqui a questão, né, de que hoje as pessoas não compram mais só um produto ou um serviço, a não ser que seja, por exemplo, um supermercado da vida, mas até mesmo supermercados hoje têm a parte de humanização, tem a parte, né, mais emocional. Hoje elas compram, por que você faz isso? Qual é o teu propósito, né? E quem você é? Tanto que hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, os donos das empresas, os CEOs, se tornando influenciadores ou se tornando pessoas públicas, porque as pessoas precisam saber quem está por trás, né, daquela empresa, quem está por trás daquela marca. E muitas vezes elas nem consomem daquela empresa, daquela marca, pelo produto e serviço em si, mas elas gostam tanto daquele CEO, daquele dono da empresa, que elas compram só porque é do fulano, só porque o fulano cicrano está por trás.
Aí o outro ponto é o status, né, ou o grupo que o produto vai encaixar aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa não vai comprar a Apple porque o celular é bacana. Vai comprar um celular da Apple porque ela vai fazer parte de um grupo de pessoas que usa a Apple, que conversa sobre a Apple, de um status que a Apple traz, né, de que você faz parte ali de um grupo. Você vai, inclusive até mesmo hoje em dia, as próprias empresas se selecionam. Hoje, o Instagram, por exemplo, se você postar de um iPhone, vai sair com uma imagem melhor do que se você postar de um Galaxy, por exemplo, ou de uma outra marca de celular. Então, você acaba sendo nichado ali, né? E o outro ponto também, o terceiro ponto, é a solução ou benefícios que você recebe, como eu falei, né? Da Coca-Cola. A Coca-Cola vende felicidade, a Apple vende status, a Volvo, que é uma marca de carro, vende segurança, né? Você não vai ver ele falando assim, compra aqui meu carro porque ele é bonitão, ou porque ele tá barato, ou porque isso aqui. Não, ele vai fazer um comercial super produzido para falar sobre a segurança de uma família, por exemplo, de uma tradição de uma família, entendeu? Então, hoje a gente precisa saber muito bem quem a gente é para a gente conseguir se posicionar de acordo com aquilo, sem necessariamente transformar aquilo numa vitrine, num catálogo, mas vender conversando diretamente com aquelas pessoas. Isso me lembra, pode passar o slide, olha, isso me lembra um site da Pampers, na época que eu virei mãe, e eu entrava no site da Pampers e o site da Pampers não vendia fralda. Ali no site da Pampers tinha uma aba de comunidade que eram justamente mães conversando com mães, trocando ideia de quem tinha acabado de virar mãe, e transformou isso numa grande uma comunidade. Pô, que legal isso, né? Mas antes da gente chegar na parte de comunidade, de rede social, a gente também tem um outro ponto muito importante aqui, que também é um ponto prático, que é identificar, né, qual é a minha brand persona e a minha buyer persona. São duas coisas diferentes que interferem no que a gente estava conversando antes sobre muitas vezes o cliente chega lá, a empresa chega lá e fala assim, poxa, eu não sei o que está acontecendo, o público que eu estou atingindo não é o público que eu quero. E aí você vai ver, as coisas não estão se combinando entre si, não estão conectadas. Pode passar, Polly. Aqui eu fiz um resumo muito Estou precisando disso. Estou precisando básico, disso. muito básico, superficial, mas também didático para entender mais ou menos o que seria ali a buyer persona com a brand persona, né? A buyer persona é a pessoa que compra da minha marca. E a brand persona é a personificação de quem eu sou enquanto marca. Então, aqui, né? Persona, buyer persona é o perfil semi-fictício do que seria o cliente ideal, né? Criado a partir ali de dados, de pesquisa sobre os consumidores reais da marca. E aqui a gente vai analisar vários pontos, como, por exemplo, qual é o público, né, que eu quero atingir, qual é o comportamento desse público, né, quais são os hobbies, quais são os interesses, quais são as dores desse público, quais são os problemas dele, qual é o comportamento de consumo, por que ele compra tal coisa, sabe? Por que ele está consumindo de outras marcas daquela forma? A segmentação, né, de onde ele está, a personalização, o engajamento, e a gente vai fazer uma análise a brand persona, que é basicamente quem eu sou enquanto marca, né? Ali é a personificação da minha marca, da minha empresa, né? E uma figura que carrega ali a essência e personalidade da minha marca, que é o que vai influenciar muito no meu posicionamento. E aí a gente vai analisar, né? Qual é o jeito de ser da minha marca? Como é que eu quero que ela se comporte? Qual é a transformação que a minha marca vai gerar nas pessoas, nos consumidores? Né? Eu posso fazer um mood board, por exemplo, do que a minha marca gostaria. Se a minha marca fosse uma pessoa, qual seria o nome dela? O que ela gostaria de fazer? Né? Quais seriam os esportes? O que ela faria no tempo vago dela? Pode criar um mood board, por exemplo, um quadro com vários recortes de coisas que eu acho que fazem sentido com a minha marca. Eu acho que fica mais fácil a gente visualizar. Qual vai ser o tom de voz da minha marca? Como é que ela vai se comunicar? Como é que ela vai conversar, né, com as pessoas? Será que a minha marca é mais despojada, mais moderna? Então eu posso falar gírias, eu posso falar com um público mais novo? Ou será que a minha marca precisa ser um pouquinho mais contida? Será que a minha marca, por exemplo, conversa com um público mais técnico? Então, tudo isso vai influenciando, né? E aí, no slide seguinte, até coloquei uma brincadeirinha que diz assim, mas eu achei que era só posicionamento, era só postar conteúdo de trend e tal. Mas não é, marketing sem dados, né, sem fazer essas análises, esses estudos, esse tempo, né, de pesquisa, esse tempo dedicado a construir uma base sólida da marca, é como se fosse dirigir de olhos fechados. Pode ser até que eu consiga, mas quais são as chances, né? Então, melhor se precaver. E aí, o último passo, que é o quinto passo que eu coloquei aqui, é a nossa presença nas redes sociais.
né? Aí a gente chega, tá, beleza, eu aprendi tudo isso para entender como é que eu vou me posicionar, e agora, como é que eu chego lá? E aqui eu botei uma frase, que é a frase que, inclusive, eu estava lendo esses dias, que eu achei muito interessante. Ninguém lê anúncio, principalmente hoje em dia, que a gente está sendo bombardeado de tudo ao mesmo tempo. Ninguém mais lê anúncio. A gente lê o que interessa a gente. E, às vezes, é um anúncio. Né? E a gente pode interpretar de várias formas. A gente pode interpretar que hoje o marketing funciona, é aquele marketing que não parece que é marketing. A gente pode interpretar que, às vezes, a gente precisa falar, né, o que interessa para o meu público, eu não preciso necessariamente vender, mas eu posso iniciar uma conversa e, através dessa conversa, ele se interessar tanto em mim que ele queira comprar por ele mesmo. Então, diversas interpretações que a gente pode ter aí. E, inclusive, trazendo nesse ponto, né, de que às vezes a gente precisa consumir de marcas e publicidades que não parecem publicidades, não à toa hoje a gente tem um crescimento muito grande de mini influenciadores, né, de micro influenciadores. Por quê? Porque os grandes ficaram muito na cara de que eles estavam fazendo publi, e as pessoas querem o quê? O que ele estava falando? Autenticidade, organicidade. E eles entendem que os micro influenciadores eles não vão fazer um publi por estarem sendo pagos, eles vão fazer porque eles realmente testaram e eles gostaram. Por isso que tem cada vez mais meninas novas se tornando micro-influenciadores, tanto no TikTok quanto no Instagram. Porque eles querem uma conversa de igual para igual, né? Eles querem alguém que eles consigam se identificar, alguém que realmente pareça um amigo deles. Que eu sinta que eu posso sentar com ela e conversar, pessoas acessíveis e tudo mais. E aí a gente chega na parte de conteúdos, criação de... Pode falar, Rê. Só para agregar um pouquinho nessa questão dos micro e dos nano-influenciadores, hoje em dia, na verdade, qualquer consumidor, né, a gente já vestiu essa capa aí, né, de que a gente tem um poder de influência também muito forte, né, e que a gente tem voz, e quando a gente gosta de um produto, de um serviço, a gente fala, e quando a gente desgosta, a gente fala 10 vezes mais, né, e aí a gente volta para aquela conversa que a gente teve no comecinho, né, há um tempinho atrás, que a gente gasta muita energia, investe muita energia em atrair clientes novos, mas investe muito menos, 10 vezes menos, né, ou até mais, e manter quem está na casa, né, satisfeito de fato, e mensurar de fato esse grau de satisfação. Exato. Exatamente isso. E aí, aqui na parte de conteúdo, pode passar, pode. E aí, nessa parte de conteúdo, a gente tá, beleza, me posicionei, mas como é que agora eu vou produzir conteúdos que reflitam isso? Aí eu coloquei aqui 3 diquinhas, que são básicas, mas é aquele básico que funciona, né? Sem receita de bolo, porque, nossa, não existe isso. A gente tá falando de autenticidade, organicidade e tal. E chegar assim, faz um conteúdo assim que vai funcionar. Não. Então, todas essas 3 dicas que eu trouxe aqui, elas são adaptáveis, né? Você, por exemplo, o primeiro ponto é produzir conteúdos de qualidade que converse com o teu público e que faça sentido. Diversifica o teu editorial. Traz um conteúdo mais descontraído, se tua marca permitir, se fizer sentido para tua empresa, para tua marca. Depois faz um conteúdo mais educativo, né? Ensina o teu consumidor a fazer algo, dá uma dica, ou de um outro conteúdo, fala um pouco sobre a tua marca, para que não fique aquele negócio de vitrine, catálogo, que fica, né, tu sabe que é publicidade ali, tu fica tipo, pô, não aguento mais receber isso, não aguento, quero comprar. Mas às vezes tá tão envolvido na conversa que tu compra sem querer. A segunda dica, né, conteúdos que sejam autênticos, orgânicos, que reflitam a originalidade da tua marca. Então, cara, vale fazer participar de uma trend? Vale, mas a que custo? Sabe? Tem que ver se aquela trend faz sentido com a tua marca. Será que aquilo ali seria uma coisa que aconteceria na tua empresa? Será que seria uma coisa que você diria, uma coisa que você faria? Se fizer, ok. Participar uma vez não tem problema. Agora, querer a todo custo, né, participar de trends e trends e trends e trends, porque quer hypar, porque quer aumentar a visualização e etc., vai te trazer número, mas não vai te converter, sabe? Então, sempre analisar tudo que se... Beleza, eu quero contratar um influenciador. Beleza, mas aquele influenciador faz sentido para minha marca? Ele é uma pessoa que realmente consumiria da minha marca? Ele conversa com pessoas que consumiriam da minha marca? Ou ele só é famosinho? Então, tudo isso precisa ser analisado de acordo com a tua marca, com o teu posicionamento. E terceira dica aqui para os conteúdos é interaja, engaje com os teus seguidores, com os teus consumidores, cria uma comunidade, cria esse senso de pertencimento, de acessibilidade,
presta atenção na experiência do consumidor. Quando eu falo da experiência do consumidor, não é só a resposta que tu vai dar ali para ele na DM, ou a resposta que tu vai dar para o WhatsApp, mas como é que será que o teu produto está chegando nele? Será que está chegando de mau jeito? Será que a apresentação do teu produto está bacana? E quando eu falo de apresentação de produto, eu não estou falando assim de algo mirabolante que vai te gastar uma fortuna. Às vezes, detalhes, é um recadinho que você coloca, é uma cartinha com o nome da pessoa que mostra que você parou para ver para quem você está vendendo. Então, toda essa experiência do consumidor funciona. E aqui, para finalizar, que a gente já passou ali do tempinho, eu trouxe alguns exemplos de marcas, né, que são bem posicionadas. Aqui eu trouxe o primeiro exemplo de todos, é a Coca-Cola e a Pepsi. Aqui eles brincam, né? A Coca e a Pepsi brincam muito entre si. E aí a questão do posicionamento é fundamental, porque tu não vê a Pepsi brigando para estar em primeiro, brigando em termos de narrativa, a Coca-Cola. Pelo contrário, ela sabia muito bem quem ela era, o posicionamento dela, e ela simplesmente abraçou ser a segunda. Então, você vê comerciais da Pepsi chegando e falando assim, tem Coca? Não. Mas tem Pepsi? Tem. Então, assim, é genial. Ela sabe quem ela sabe onde ela tá e ela tira proveito disso. Elas brincam, inclusive esse pôster aqui que eu coloquei foi de um Halloween. A Pepsi colocou a capa da Coca e falou assim, é um bom Halloween para vocês e tal. Aí a Coca-Cola se aproveitou desse cartaz e falou assim, todo mundo precisa de um herói. Genial, saiba quem você é, não tenha vergonha, poxa, mas eu não sou campeã em vendas em primeiro. Como será que eu posso tirar proveito disso? Será que eu preciso forçar uma imagem de que eu sou campeão de vendas? Ou será que eu posso abraçar o fato de eu não ser tirar proveito disso, sabe? Então, tudo a gente pode analisar e enfim, né, trazer ideias, aproveitar, são oportunidades, né? O segundo exemplo que eu trouxe da Dove, né? Aqui ele trouxe, a Dove, inclusive, se estabeleceu como uma marca que se importa muito com mulheres, né? Com a organicidade das mulheres, quem elas são de verdade, né? As peles, elas se preocupam com o envelhecimento e tudo mais, isso fazem parte dos valores da Dove. E aqui ela trouxe uma campanha em inglês lá no Rio, falando sobre o fato de que as bicicletas, por exemplo, são feitas para turistas, mas o corpo das mulheres brasileiras não são. E que importante ver isso, né, de uma marca como a Dove, que é uma marca grande, que é uma marca internacional. Então, ela sabe quem ela sabe com quem ela está conversando. Ela não está conversando com o homem quando ela fala disso. Porque o homem muitas vezes não vai nem ligar, ele vai estar lendo ali, homens, né? Vai ligar e não vai estar nem aí. Mas a mulher que passar vai se sentir vista, ela vai se sentir escutada, ela vai se sentir entendida. Então, né? O terceiro é o McDonald's, que a gente sabe que assim como a Coca traz vários problemas de saúde, etc., mas continua vendendo. E aqui eu coloquei como exemplo o fato do McDonald's, né, lá fora, se adaptar a diferentes realidades. Se você for no McDonald's dos Estados Unidos, ainda é um pouquinho parecido com o nosso. Mas se você for para o McDonald's da Índia, do Japão, você vai ver outras opções de sanduíche que conversam com o público de lá. Se for para a Europa, você vai ter, por exemplo, um sanduíche com peixe, sei lá. E o número 1 não é igual em todo lugar. Exato. Me diziam isso, mas não é. Exato. E é uma questão de franquia. Beleza, é uma franquia, mas será que ela precisa ter o mesmo catálogo em todo lugar? Não. Vamos adaptar, vamos saber com quem a gente está conversando, com quem a gente está lidando. Eu estou num país que não se come tanto carne vermelha. Até por questões também de logística, né? Mas para que eu vou bater na tecla de que eu tenho que vender carne vermelha se eu sei que o público daqui não vai comer, sabe? Então é saber quem você é. Netflix trouxe aqui também, porque apesar de hoje a gente ter outras, né, plataformas e tal, a Netflix aí é um marco, desde o sonzinho que faz o tandã, até mesmo tá na cabeça das crianças. Por exemplo, a minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, eu posso assistir Netflix? Aí eu assisti o Netflix. Aí era um desenho na plataforma da Disney, mas na cabeça dela é tudo Netflix, porque tudo funciona igual a Netflix. Então, na cabeça dela, Disney é um tipo da Netflix, entendeu? Aí eu tive que explicar para ela tudo direitinho e tal. Então, mas é uma presença de marca tão forte na Netflix que quando você fala de plataforma, né, de streaming, etc., primeiro que vai vir na tua cabeça Netflix, não tem como. Tem Prime Video, tem outros melhores? Particularmente, eu acho que outros são melhores. Mas o primeiro que vem à cabeça é Netflix. Havaianas.
A maior marca de chinelos do mundo. É do Rio. Você vê, Havaianas não é neutro, não é um begezinho com preto, não é algo, né, ali, café com leite, não é algo básico, é colorido, é estampado, tem a cara da brasilidade, do Brasil e tal, e ainda se vende. Então, é realmente aproveitar as oportunidades, não é? Porque, enfim, eu não tenho que ser neutro, né, para fazer sucesso. Não, eu tenho que ser quem eu sou. Então, se eu sou carioca, se eu sou brasileira, se eu sou do Rio, é isso que eu vou ser e pronto. E se eu fizer sucesso, eu fiz. Se eu não fizer, vai dar certo pelo menos com o meu público. A gente tem que pensar primeiro sempre localmente antes de pensar em expandir para fora, né? E aqui, por último, a Apple também, que eu citei várias vezes durante a apresentação, que no começo, não sei se vocês vão lembrar, mas a Apple fez muito sucesso porque ela começou sendo vendida com celulares e tal, como um celular que não poderia ser hackeado. E aqui eu peguei um anúncio justamente falando sobre isso, né? Privacidade. Esse é o iPhone. Porque não pode ser né, hackeado, não tem vírus, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Tem seus polêmicas e etc. Mas, assim, me dessa forma, é clean. É o melhor? Não. Quando a gente vai falar de funcionalidade, celulares da Samsung, por exemplo, do Galaxy, tem muito mais funcionalidade, né? Em termos de do que eu consigo fazer com o celular e tudo mais. Mas a Apple também vende praticidade. E ela soube onde ela sabia quem ela precisava acertar, que era aquela galera que não tinha para que ficar utilizando tudo aquilo no Samsung, aquele tanto de aplicativo e tal, não. Precisa de algo simples ali só para entrar, tirar foto, etc. Bom, Apple. Então, a gente tem aí exemplos de marcas bem posicionadas, que sabem quem são, que sabem o que querem, onde querem chegar e com quem elas conversam. E não são só marcas grandes, né? A gente pode pensar aqui também, Mila, comecei agora. Mas todas essas marcas começaram também. Todas as marcas foram pequenas, todas elas começaram de algum lugar. Então, é trabalho de formiguinha, como o Rei estava falando, né? A gente começa de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, até crescer. E foi isso. Não é só fazer um post, né, gente? Não é dizer assim, eu vou abrir uma loja, ou então eu vou começar a fazer terapias holísticas e vou começar a postar sobre como você vai se sentir na minha terapia. Ou seja, tudo isso é tudo isso é para entender que quando a gente busca se profissionalizar, né, dentro do mercado, a gente precisa estar muito mais alinhada com a gente e como a gente vai expressar isso, né? Então, por isso aqui na Jornada Solar, a gente sempre traz esse tipo de conteúdo que é base. Se você não tem essa base, é por aqui que você precisa começar, antes de você seguir, porque a inovação também faz parte da base. Muitas vezes a gente deixa de fazer diferente por não ter a base. E isso é quando a gente cresce junto com o nosso negócio, a gente dá a oportunidade da gente se desenvolver no processo, porque vocês viram aqui desde o começo que nós estamos falando sobre autoconhecimento. Tudo isso depende de eu me reconhecer, antes mesmo de eu crescer. E isso fala muito sobre o que você também vai encontrar na Jornada Solar. Isso aqui fala muito sobre o que é necessário para a gente se estabelecer enquanto mulher dentro do mercado, nessas nossas potências, né? Imagina todas essas dicas que, por exemplo, que você pegou hoje, que você anotou, né? Que eu sei que você está aí anotando, que imagina você colocar isso dentro de uma essência, acreditando na sua intuição e dentro de uma essência feminina, onde você pode trazer mais colaboração para o mercado. Então, várias vezes Mila fez assim, eu não quero dizer essa frase, mas eu vou dizer. Tipo, esses produtos a gente sabe que estraga e tal. Então, ela traz uma realidade que todos nós sabemos, mas que existe ainda no mercado. E que talvez nós, mulheres, podemos justamente fazer essa mudança. Porque se a gente sabe que existem essas coisas no mercado, a primeira coisa, por mais que ela seja boa e o marketing dela seja maravilhoso, consciência, não consuma.
Faça esse favor por você, pelo seu corpo, pela sua família, por N coisas. Isso também é parte de uma decisão, de um brand, de uma opinião, de uma formação, de uma oportunidade de mercado, entende? Então, fazer algo que é consciente para o bem do todo, isso é um puta de uma oportunidade. Os ODS estão cheios, e é a Jornada Solar, ela traz muitos insights para você viver isso, para você buscar isso, para você construir isso, enquanto marca, enquanto negócio, né? E aqui na Collab Solar, você pode participar de todos esses grupos com assinatura free, participar dos nossos fóruns de discussão dentro da plataforma, ter direito a descontos de nossos produtos e eventos e tal, ou participar da jornada, onde você vai ter aí 15 mentoras lhe apoiando durante esse processo, em etapas bem definidas, né? E que vão ajudar você a construir uma mentalidade mais consciente para que você entre nesse mercado louco, possa comunicar de forma mais autêntica, sem se esgotar, sem se adoecer, poder ser você e construir uma vida que seja coerente ao que você está trabalhando e fazendo, né? Sem buscar os devaneios que o marketing tenta te ensinar. Ok? Porque também tem muito marketing positivo por aí, e deu para vocês verem através aqui de hoje, dessa construção de marca aí da Rei e da Mila. Então, é isso, meninas, vamos fazer um fechamento aí. O que é que vocês gostariam de trazer? Pode falar. Eu ia falar que eu acho que talvez o que a gente tenha batido muito na tecla é a questão da autenticidade. Eu acho que você saber quem você é e assumir quem você é vai ser muito importante para sua marca, para sua empresa, para o seu posicionamento e para você mesmo, né? Acho que faz parte também da gente viver em paz com a gente mesmo, ajudar também nesse esgotamento, evitar que esse esgotamento aconteça. Eu acho que também é muito disso, da gente saber quem a gente é, saber o que a gente quer, saber onde está, onde a gente vai chegar. Quando a gente tem tudo muito bem estabelecido, né, muito bem identificado, eu acho que é mais difícil da gente ficar confuso, é mais difícil da gente ficar estressado ali, de meu Deus, eu não sei para onde eu quero ir, e não tá dando certo, e ficar perdido, sabe? Então, eu acho que essa autenticidade, eu acho que talvez seja a palavra-chave do que a gente conversou aqui. Perfeito, Mila. Eu ia trazer exatamente ela e ainda fazer um combo dela com vulnerabilidade, né? Eu sempre trago aí o exemplo de Brené Brown, que ela tem uma frase maravilhosa, né? Ela diz que vulnerabilidade é a última coisa que eu quero que você reconheça em mim e a primeira coisa que eu quero que eu busco reconhecer em você. A gente acha que para ser lembrada, que para ser vista e reconhecida, a gente precisa estar num patamar quase que inalcançável, né? De perfeição, que na verdade é justamente o contrário. E aí me chamou muita atenção aquele post que tu trouxe, né? As marcas têm alma, as marcas têm vida. Né? E é justamente sobre isso. Né? A gente tem vulnerabilidades, a gente comete erros também, a gente muda o tempo inteiro, né? O tempo inteiro não. A gente pode mudar, a gente muda internamente, o mercado muda também, e o mudar faz parte. E aí também vem desse lugar também de abraçar essas vulnerabilidades, né? De assumir até onde eu consigo ir, até onde eu consigo, até que ponto eu consigo entregar com essas minhas forças, minhas fraquezas. Esse é um processo muito bonito, muito autêntico e realmente conecta de verdade. E, inclusive, né, essa tua vulnerabilidade pode também ser inspiradora, falando até para além, né, da questão de consumo, né, de produto e serviço, ela pode também inspirar várias outras mulheres, agora trazendo para o nosso lado, né, e a gente tem uma cultura muito colaborativa, ou muito comparativa, na verdade, e ver que mulheres que a gente tem como referência, como padrões, também têm seus erros, também cometem seus erros, também têm suas vulnerabilidades, seus medos, seus anseios, seus limites, né? Isso realmente também inspira e coloca a gente no lugar de menos ansiedade, né? Acho que é isso. E obrigada, Mai, obrigada, Polly, obrigada, Mila, obrigada a todas aqui. Adorei as trocas, riquíssimas como sempre, né? E vamos fazer mais, né? A gente precisa muito de iniciativas como essas, colaborativas, co-criativas.
Eu Vamos. agradeço também pela oportunidade. Eu acho que é um espaço super bacana para a gente conversar sobre tudo, né? Tanto hoje sobre a comunicação, sobre o posicionamento, sobre marcas, mas também nos outros dias com os outros conteúdos, né, que tem na Jornada Solar, no Seja Solar, que são conteúdos também bem 360, né? Que, enfim, ajudam a gente de forma bem geral, bem panorâmica. Bebel, quer trazer? A Oi, gente pode parar de gente, gravar, Polly? desculpa o mega atraso. Eu só pude assistir